me apresentar aqui mais adequadamente, né? Eu sou Márcio Lauria Monteiro, sou professor de História na Rede Municipal de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E também estou fazendo um doutorado em História Social na Federal Fluminense, também em Niterói. E eu venho estudando o tema da União Soviética já há algum tempo. Comecei estudando a historiografia da Revolução Russa, os debates historiográficos sobre o tema. E atualmente eu estou trabalhando com um processo de colapso, né, ou de restauração capitalista, na leitura que eu faço, tentando entender o impacto desse processo sobre digamos, uma vertente específica do movimento socialista internacional, que é o movimento trotskista. Então, esse mini curso é em grande parte também um momento aqui de síntese de algumas reflexões, leituras que eu venho fazendo e de compartilhar aí já algumas dessas reflexões com vocês. Além da exposição, né, preparei aqui alguns slides que estão vendo aí na tela que eu vou usar ao longo desses dias. Além da exposição, eu vou também deixar um momento, né, dessas nossas 2 horas para vocês fazerem perguntas, comentários ao final da exposição. Mas vocês também fiquem à vontade, se enquanto eu estiver falando quiserem pedir um esclarecimento de alguma coisa, fazer algum comentário. Quando eu começar de fato a botar o slide aqui na minha tela, eu não vou mais ver o chat. Então vocês alertem pelo microfone mesmo, tá? Se for o caso. Mas via de regra mantenham os microfones fechados, porque as câmeras também, para a gente ter uma conexão mais estável, não ter barulho de fundo atrapalhando. Vou até fechar aqui minha janela porque tá uma barulheira da rua. Mas, enfim, a princípio é isso. No final a gente vai ter um momento mais próprio para o debate, mas se quiserem também ao longo da exposição pedir uma parte, fiquem à vontade. Estou vendo que vocês estão colocando aqui no chat. Ah, legal, tem pessoas inclusive de outras áreas. Raquel aqui de Sociologia, Antropologia, Psicologia. Opa, Carlos, Beca, e aí? Maurício, pessoal conhecido aqui. É legal, a maior parte de história mesmo, né? Alguns professores, outros pesquisadores de pós-graduação, alguns graduandos. Legal, dá pra ter uma noção, assim, um pouco de quem são vocês, mas a gente acaba não tendo muito como interagir, né? Então, bom, eu vou abrir aqui os slides na minha tela. Como eu falei, só vocês clicarem aqui no alfinete na minha câmera para terem uma visão ampliada, né? Terem como ler melhor. Se tiver algum problema aí, vocês me avisem, tá? Se travar os slides, se não ficar legível, vocês me alertem pelo microfone, por favor. Que a partir de agora eu não vou mais ter como visualizar aqui o chat da conversa, que eu vou estar com os slides em tela cheia. Esses slides depois eu envio para vocês, tá? Então não fiquem preocupados em fazer anotações e tal. Tem alguns dados aqui que eu acho relevante comentar com vocês, mas nem sempre a memória ajuda, então eu boto eles nos slides. E também é basicamente um guia aí para conseguir fazer a apresentação dentro do tempo que a gente tem, não falar demais. Aí tem também o meu e-mail, se alguém depois quiser entrar em contato, pedindo mais bibliografia, querendo trocar uma ideia aí sobre esses temas, vocês fiquem à vontade, está disponível o e-mail para vocês entrarem em contato. Então a gente vai de 9 às 11, deixa eu só pegar aqui um relógio para também não me perder no tempo, para garantir que a gente tem um espaço lá no final para vocês fazerem perguntas e comentários. Então, beleza. Bom, como eu falei, esse é um tema que eu já venho estudando há algum tempo, né? E para mim é um tema de extrema relevância, assim. Eu estou dando esse mini curso porque eu acho que é importante divulgar as reflexões, o acúmulo que a historiografia tem sobre esse tema. Acho que ele é um tema central para compreender o século XX, né? Não só compreender as esquerdas socialistas do século XX, mas a própria história do que foi o mundo naquela época e, em parte, ainda o que a gente está vivendo hoje, né? Acho que tem muitos elementos da conjuntura internacional que chegam ainda hoje, que tem muito a ver com a forma como acabou a União Soviética, né? O impacto que isso teve ao longo dos anos 90, não só no movimento operário, nas esquerdas socialistas, mas na própria correlação de forças, né? Entre
os governos capitalistas e suas populações, os vários projetos foram implementados sob o signo da derrota do socialismo, né, do socialismo real, como alguns gostam de apresentar esse termo. E para a esquerda, em geral, entender o que foi a União Soviética, o que foi essa experiência, também é central, né, para definir o seu projeto frente à sociedade em que a gente vive. Então, esse minicurso tem um pouco esse intuito aí, tanto de divulgar um tema que eu acho que é pouco debatido no Brasil, né, nos cursos de graduação, nas escolas de ensino básico, quanto também um tema de uma relevância gigantesca para a história do século XX. E aqui a ideia, como eu falei, é pegar 3 momentos, né? O início, o fim e a questão do stalinismo, que a gente vai debater ao longo desses 3 dias, que para mim é uma chave interpretativa muito importante para entender o que virou a União Soviética, passado alguns anos da Revolução de 17, e as suas contradições, limitações, enfim, tentar entender um pouco o que aconteceu com a União Soviética me passa centralmente para entender o que era o stalinismo, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco da Revolução propriamente dita, né, do processo que culminou com a tomada do poder pela classe trabalhadora, pelo Partido Bolchevique em 1917. Uma experiência que eu destaco aqui, que foi uma experiência de democracia radical, né? A gente vai falar um pouco dos conselhos de trabalhadores, camponeses e soldados, que foi uma marca fundamental dessa experiência revolucionária, mas também o fato de ela ter dado lugar a uma outra forma de regime, de governo. E aqui, inclusive, eu separei 2 fotos que para mim são muito emblemáticas, né, desse processo. Oi? Ah, obrigado. Tinha tomado café já, mas valeu. São 2 fotos aqui que para mim são muito emblemáticas, né? A primeira é de uma marcha de mulheres da fábrica Putilov, em Petrogrado, em 8 de março de 1917. E as mulheres, elas têm um papel aí de protesto, né, das mulheres trabalhadoras, tem um papel fundamental na Revolução de 17, né? Elas são um gatilho, uma força motora muito importante nos primeiros momentos da Revolução. E é fácil compreender o porquê, né? Era um momento de guerra, então os homens em idade adulta, enfim, idade adulta naquela época é algo muito mais jovem do que a gente considera hoje em dia, né? Mas já estavam no front, né, de uniforme, combatendo na guerra. Então você tinha uma massa muito grande de mulheres atuando na produção, né? E aí elas cumprem um papel muito importante na mobilização da classe trabalhadora nesse momento. E aqui a foto de baixo, não sei se vai dar para ver com nitidez, mas é um grande salão abarrotado de gente. E o que está acontecendo nesse salão é uma reunião do Soviet de Petrogrado, né, que é esse organismo, né, esse conselho de trabalhadores, soldados e camponeses que definiu os rumos da Revolução. Então a gente vai falar um pouco desses elementos aí ao longo da exposição. Para entender o que foi a Revolução de 17, eu acho importante voltar um pouco no tempo e entender um processo que ocorreu antes, em 1905. Os próprios protagonistas da Revolução de 17, né, os vários socialistas, os vários grupos, em geral se referiam a essa Revolução de 1905 como um ensaio geral, né, como um primeiro passo rumo à Revolução na Rússia. Então, na própria concepção, discurso dos protagonistas da Revolução, ela tem uma grande importância, né, então vale a pena a gente retomar ela. E retomar também o que era a própria Rússia, né? É um país que, em geral, a gente não tem um conhecimento assim, muito aprofundado, né, nos cursos de graduação, na escola. E ele tem uma série de peculiaridades que são muito importantes para entender o porquê e a dinâmica também da Revolução de 17. Então tem alguns elementos aqui que eu acho centrais de destacar, né? O primeiro, o fato de que tinha uma monarquia ali, e não é uma monarquia como a grande maioria das que a gente tem hoje, né, que é quase que simbólica. É uma monarquia muito próxima do absolutismo europeu. Então você tinha essa dinastia, que era os Romanov, que estava no trono desde 1613. Eles só vão perder, de fato, seu poder em 17, né? Ficou esse período gigantesco à frente ali da monarquia. E é um absolutismo, portanto não tem constituição, não tem parlamento. É um governo realmente extremamente centralizado na mão da coroa. E ela é baseada, né, esse poder da monarquia é baseado em 2 grandes pilares. De um lado, a aristocracia agrária, né, a classe de detentores de terras, que vão explorar ali um campesinato que apenas muito tardiamente é emancipado da servidão, né, daquele vínculo direto com a terra e com o senhor da terra. E o outro lado dessa dominação
é o poder religioso, né? A Igreja Ortodoxa, que tem um vínculo muito direto com a coroa, né? No sentido de legitimar o monarca como alguém abençoado, como um enviado de Deus, e, enfim, atua ali também como um braço direto do Estado, né? Organizando a educação, organizando as relações familiares. Então, enfim, é uma sociedade que, para a gente fazer um paralelo com muitas limitações, vai lembrar muito as monarquias absolutas da Europa ali na fase de transição ao capitalismo, né? Só que aqui a gente já está falando de início do século XX. Uma outra característica muito importante do Império Russo, né, é que ele não era apenas um país, a Rússia como a gente conhece hoje. Essa monarquia ela era extremamente expansionista, ela era baseada em grande parte na conquista contínua de novos territórios e, portanto, de novas terras para essa aristocracia agrária. E devido a esse caráter expansionista, ele era um império multiétnico, né? Então, era conhecido nos círculos progressistas da Europa ali do final do século XIX, início do século XX, com a prisão das nações, quanto a essa característica de absorver territórios de outras nacionalidades, de outras etnias, e oprimir essas nacionalidades e etnias, né? Negar a elas o direito à autodeterminação, o direito de se autogovernarem, e impor a língua russa, os costumes russos, impor a religião do cristianismo ortodoxo. Então é um caráter importante também nessa opressão nacional na qual se baseava o Império. Aliás, estou falando aqui da monarquia, né, do Império, da coroa. Vale destacar que o regime, né, se autonomeava de czarismo, porque fazia ali a referência a César, né? Czar vinha da ideia do Império Romano, enfim, da memória ali do grande imperador de Roma, né? Fazia essa reivindicação no título que eles usavam para se referir aos imperadores da Rússia. Um imperador muito importante para a gente entender algumas mudanças profundas pelas quais vai passar esse império na virada do século XIX para o século XX é o Alexandre II, porque ele vai ter ali um caráter de modernização, de tentar alcançar as nações capitalistas, principalmente para, inclusive, manter o caráter de expansão, né, do império, que cada vez mais enfrentava potências melhores armadas, com uma economia que permitia a eles ter uma força armada muito mais avançada, com mais tecnologia, com mais capacidade de luta do que a do Império Russo. Então, em 1861, portanto, já lá para o apagar das luzes, né, do século XIX, é que é finalmente abolida a servidão, que o camponês passa a ser uma pessoa livre de fato, ainda que livre para, enfim, lutar pela sua sobrevivência, né? Mas deixa de ter aquela vinculação direta com o senhor de terras e a prisão física, prisão ao território desse senhor de terras, né? Para forçar o êxodo dessa mão de obra que foi liberada rumo às cidades e, portanto, rumo às novas fábricas que estavam sendo instaladas, é feito aí um processo de elevação de impostos no campo, né, para tornar a vida no campo mais difícil e, portanto, forçar esse êxodo rumo à cidade. E também é feita uma série de investimentos em infraestrutura urbana e industrial ali nas décadas finais do século XIX, mas principalmente via financiamento estrangeiro, né, via vinculação dos investimentos estatais junto a capitais britânicos e franceses. Então a gente tem ali uma industrialização que é muito dependente, né, das potências europeias da época. O resultado desse processo de modernização, encabeçado aí pela monarquia do Alexandre II, é que no início do século XX o Império Russo já era o quarto maior produtor de aço, o segundo maior produtor de petróleo no mundo. Mas como eu mencionei, havia uma grande dependência das potências europeias da época. Então, quase metade das indústrias pesadas que foram instaladas, que existiam nessa altura do início do século XX, eram de posse estrangeira, ou pelo menos tinham ali uma coparticipação estrangeira e estatal, né? Em 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, as grandes empresas, né, com mais de 1.000 operários, elas ocupavam 17,8% da totalidade dos operários nos Estados Unidos, ao passo que na Rússia era quase metade, né, 41,4%. Então aí a gente vê que já tem um proletariado fabril muito numeroso nascendo, né, ainda que a Rússia permaneça durante muito tempo como um território rural, camponês, a gente tem um nascimento quase que febril de uma classe trabalhadora urbana industrial.
E essa cifra, né, de indústrias com muitos operários, ela aumenta se a gente for analisar as principais cidades, Petrogrado e Moscou. Então a gente tem aí nessas cidades uma porcentagem ainda maior de trabalhadores atuando nas grandes empresas. Por um lado, isso mostra, né, a expansão rápida da industrialização, por outro, mostra também a baixa produtividade do trabalho. Né? Você tem ali uma quantidade muito grande de trabalhadores para ter uma produção que muitas vezes vai ser inferior ou próxima das outras potências que conseguem fazer a mesma coisa com uma quantidade menor de mão de obra. Portanto, tem uma tecnologia mais avançada, métodos mais avançados de produção. Uma outra característica importante dessa industrialização, além da dependência estrangeira, é o que alguns chamam de uma burguesia burocrática, né? O fato dela ser, em grande parte, originada dos investimentos estatais, né? O fato de que boa parte dos empresários nativos que estão atuando nesse processo de industrialização, eles têm uma dependência gigante da coroa, da monarquia, para poder atuar através de empréstimos, através de concessões. Então é um processo de industrialização pujante, mas ao mesmo tempo marcado por muitas contradições e fragilidades. E uma dessas contradições e fragilidades é a própria relação de trabalho no interior dessas empresas, dessas fábricas. A gente tem uma das piores situações para a classe trabalhadora naquele momento, né, de início do século XX, em comparação com outros países. Tem aqui um dado de que a jornada média de trabalho nessas fábricas que estavam surgindo era de quase 12 horas por dia e os salários eram os mais baixos da Europa. E, ademais, não tinha possibilidade de organização desses trabalhadores em sindicato, de realização de greves como forma de lutar por melhores condições de trabalho. Né? A monarquia ela impunha uma repressão duríssima à força de trabalho para impedir qualquer tipo de resistência, de organização. O Leon Trotsky, que é uma referência que eu vou usar muito aqui ao longo desses dias, ele vai analisar essa realidade altamente contraditória, né, marcada pelos grandes avanços tecnológicos rápidos de um lado, mas ainda a dependência, o tamanho do peso do campesinato, da economia rural por outro, e vai falar em desenvolvimento desigual e combinado para explicar essas contradições. Né? A ideia é de que, ao mesmo tempo em que a Rússia dá grandes saltos no desenvolvimento, né, importa o que tem de mais moderno para o seu processo de industrialização, saltando aí fases pelas quais outros países que se industrializaram primeiro se viram forçados a passar. Ao mesmo tempo tem essa dependência e subordinação a capitais imperialistas e também a predominância ainda de uma elite agrária que vai ter um grande poder sobre o Estado, sobre a monarquia. Então são elementos aí que vão combinar o atraso e a modernização, o antigo e o novo, né? Tanto na economia quanto, obviamente, isso vai impactar também nas formas de sociabilidade, de pensamento. E apesar de toda a repressão, é importante destacar que a classe trabalhadora, cada vez maior, cada vez mais numérica, é também cada vez mais consciente dos seus interesses e cada vez mais aposta em se mobilizar em prol deles. Né? Então, tem aqui alguns grupos importantes que vão marcar o nascimento das ondas de mobilização da classe trabalhadora dentro do Império Russo. Um deles são os chamados populistas, que vão atuar principalmente com atos de terrorismo contra o Estado, né? Vão buscar assassinar lideranças e pessoas importantes do Estado, inclusive os próprios czares vão ser alvos desses grupos, que vão buscar combater, portanto, essa situação toda através da violência direta contra os governantes. Né? E a gente tem também o surgimento de grupos mais alinhados a perspectivas marxistas. Então, ali em 1883, final do século XIX, a gente tem a fundação do Grupo Emancipação do Trabalho, que vai reunir alguns dos grandes nomes aí do marxismo russo, entre eles o Plekhanov, que acho que talvez seja o mais conhecido, mas também vai ter Vera Zasulich, uma pessoa aí que talvez alguns já tenham ouvido falar das correspondências de Marx com ela, debatendo a possível dinâmica de uma revolução socialista nesse país tão cheio de contradições, dentre outros. Esse grupo ele vai ser uma fagulha importante para o surgimento posterior, alguns anos depois, em 98, do Partido Social Democrata Russo, né? Ou como ele se chamava, o Partido Operário Social Democrata da Rússia, que inclusive ele era assim como o Império era multiétnico e ocupava grandes territórios, esse partido também ele tinha vários agrupamentos internos de base regional. Então ele não se limitava ao que hoje é a Rússia, né? Ele buscava ter uma atuação no conjunto do Império e, portanto, ele era quase que uma federação de vários agrupamentos, alguns com uma expressão mais ampla, outros mais regionais, mais locais. E, obviamente, esse grupo é duramente reprimido, né, ao atuar no interior das fábricas, tentar organizar mobilizações operárias. Em 1901,
um desses vários agrupamentos internos da social-democracia russa, desse socialismo marxista da Rússia, vai ser o Grupo Iskra, que é fundado, entre outros, pelo Lenin, um nome de grande relevância, né, para a história da Revolução, da União Soviética. E do Iskra vai surgir depois um agrupamento interno que vai ser conhecido como o bolchevismo, ou o Grupo Bolchevique. Esse nome vem de uma divisão que ocorre no Congresso de 1903, desse Partido Operário Social-Democrata da Rússia, entre uma maioria e uma minoria. Nesse momento, o grupo do Lenin, né, esse grupo se origina no Iskra, consegue a maioria dos delegados do Congresso e passa a usar esse nome bolchevique, mesmo que posteriormente, nos anos seguintes, a correlação de forças dentro do partido mude e eles não sejam mais a maioria durante um bom tempo, né? Mas uma certa sagacidade de marketing vão conseguir utilizando esse nome para se identificar como um agrupamento interno. E depois a gente vai ver um pouco melhor as diferenças entre os bolcheviques e mencheviques em termos de o que eles encaravam que eram as tarefas do socialista naquele país. Ao mesmo tempo que a gente tem essa classe trabalhadora se organizando, intelectuais de classe média buscando uma vinculação direta com ela na forma de agrupamentos socialistas, a gente tem também uma tentativa do próprio regime de conter essa situação, que é o chamado zubatovismo, que é a fundação ali de grupos dentro das empresas, dentro das fábricas, por parte de agentes infiltrados do governo, para evitar que as demandas da classe trabalhadora se expressem através de agrupamentos radicais, de agrupamentos de combate contra a monarquia. Então é meio que uma tentativa ali de fundar sindicatos pelegos, digamos assim, né? O zubatovismo vai ser uma infiltração da polícia secreta no interior das fábricas para tentar manter a mobilização e as demandas da classe trabalhadora dentro de um patamar aceitável. Apesar do zubatovismo, de toda a repressão, ocorre uma importante onda grevista no início do século. Antes, inclusive, né, na década de 90 do século XIX, ocorre também uma importante onda de mobilização que vai ser, inclusive, a base do surgimento da social-democracia, né, do marxismo, na Rússia. E é esse contexto todo, né, dessas contradições, desse crescente de mobilização e organização da classe trabalhadora, que vai culminar lá em 1905 com uma primeira revolução, que não é vitoriosa, mas vai deixar muitas lições importantes e aprendizados que depois vão culminar na Revolução de 1917. Então, para dar um contexto rápido de que houve com essa revolução, em 1905 a gente tem uma disputa territorial do Império Russo com o Japão pelo controle da Manchúria, que era um território da China. Então aí tem a marca do colonialismo sempre muito presente nesse Império Russo, né? E essa disputa territorial culmina numa guerra na qual o Império Russo é derrotado. Apesar de todo o esforço de modernização, de industrialização do país, ele não consegue fazer frente a essa outra potência que também está galgando cada vez mais espaço entre as grandes nações capitalistas da época, né? Então é uma guerra muito dura, com perdas muito numerosas, né? A gente tem aqui um dado que eu separei da quantidade de mortes, né? De 34 a 52 mil mortes, sendo que ainda teve quase de 10 a 20 mil mortes por doenças, e tem um número gigantesco de soldados capturados pelo Japão, né? 74 mil mais ou menos. Nesse contexto de uma mobilização para a guerra com muitas mortes, com muitas baixas, e também com um recrudescimento da jornada de trabalho, da repressão nas fábricas para garantir que a produção se volte para a guerra, né? A gente tem uma grande mobilização em janeiro de 1905, que vai ser conhecido como Domingo Sangrento. É uma marcha de trabalhadores demandando mais distribuição de alimentos, redução da jornada de trabalho. Eles marcham em direção ao palácio do czar. São liderados por um padre, uma marcha pacífica, que inclusive na sua carta de demandas ao czar tem um tom muito ameno, né, de pedir, de suplicar ao czar piedade e compaixão. Então não é um movimento de enfrentamento de fato, mas é recebida essa marcha com metralhadoras e diversas pessoas são assassinadas ou feridas como resultado dessa mobilização. E isso vai engatilhar uma onda grevista em resposta a essa repressão duríssima, né? Então, entre janeiro de 1905 e março, começam a eclodir diversas greves nas principais empresas do Império. E é nesse contexto que vai surgir pela primeira vez o Soviet, que vai ser um grande protagonista da Revolução seguinte. Soviet significa conselho, como já mencionei, né? Ele surge ali para unificar essas greves que estão ocorrendo, né? Para ser um espaço conjunto de organização e debate desses trabalhadores em greve. Então ele é um grande conselho que vai se organizar em São Petersburgo, então capital,
e vai buscar coordenar esse movimento grevista e organizar também as demandas que os trabalhadores querem apresentar ao imperador. Ele é duramente reprimido, né, obviamente, ele é suprimido durante algum tempo, deixa de existir, até que, com o fim da guerra, lá em setembro desse ano, de 1905, é retomada uma ofensiva grevista, e essa ofensiva grevista ela vira uma greve geral, que consegue paralisar, de fato, a capital do país durante algum tempo. E é nesse contexto que ressurge novamente esse conselho, esse soviet, já em outubro, e ele ressurge com muito mais força, ele chega a ter de 400 a 500 membros, sendo que esses membros eles são delegados eleitos nas fábricas, nas empresas, para representar o conjunto de trabalhadores daqueles locais, né? Então se calcula aí que esses 500, 400 membros do Soviet representam, na verdade, cerca de 200 mil trabalhadores no chão da fábrica. E tem 5 sindicatos legalizados, não. Tem 5 sindicatos reconhecidos, né, por esse conselho. Então a gente vê aí também o peso da repressão, né, o fato de existir poucos sindicatos, apesar dessa força grevista demonstrada. E eles abarcam cerca de 96 fábricas. O líder, né, o porta-voz desse conselho vai ser o Leon Trotsky, que eu mencionei. Vai ser um importante agitador nesse momento, né? Essa greve geral ela vai durar até ser enfrentado com o regime, né? Até ser novamente enfrentado com uma onda de repressão duríssima. O próprio Soviet é suprimido em dezembro e se encerra assim, né, com um signo de derrota, de repressão, esse processo revolucionário no qual os trabalhadores da Rússia tinham se levantado e demandado melhores condições de vida, e através desse conselho que surge na capital, tinham também tido uma primeira experiência ali de controle, né, de gestão da cidade, da distribuição de alimentos entre os bairros operários, uma primeira experiência de debater livremente, né, apesar da repressão, é um momento de grande mobilização, né? Então dá-se a possibilidade dos trabalhadores subirem ao palanque das assembleias, falarem, ter essa experiência de disputa política, né? Que até então tinha sido vedada pela repressão. E como fruto dessa revolução, apesar da derrota, a monarquia cria um parlamento, né? Que vai ser conhecido como Duma, e vai ter aí uma experiência ainda que muito breve, muito marcada também por repressão, de parlamentarismo limitado ainda pelo poder da monarquia, né? Então essa Duma, ela no primeiro momento tem ali uma maioria de partidos que não são partidos da classe trabalhadora, né? São os cadetes, que vão ser o Partido Liberal naquele momento, e os Trudovics, que vão ter uma base mais camponesa, eles vão ser a maioria, né? O Partido SR, que é um partido de base camponesa, porém de ideais socialistas, né? O Partido Socialista Revolucionário, não participa dessa eleição, eles boicotam, e o Partido Social Democrata ele consegue uma presença mais minoritária. Ainda assim, apesar de ser liderada por liberais, por pessoas que não têm uma vinculação com a classe trabalhadora, com radicalismo socialista, a monarquia dissolve essa Duma pouco depois, né, em julho de 1906, elege uma outra em junho, essa outra já tem uma maioria de social-democratas e SRs, e aí até 1917 ocorrem outras dissoluções da Duma, a monarquia se sente sempre muito desconfortável de compartilhar algum nível de poder, mesmo que limitado, e chegou a ter quatro parlamentos eleitos até 1917, né? Então, nesse contexto aí de luta, de mobilização da classe trabalhadora e, portanto, de possibilidade de uma revolução no país, a gente tem 3 posições principais no interior da social-democracia, né, no interior do movimento marxista da Rússia. De um lado, os mencheviques vão defender uma noção etapista de que, antes de ter uma revolução socialista, é necessário o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, uma etapa histórica capitalista, na qual o caráter rural seja superado, o país seja urbanizado, industrializado, e só então se possa falar de socialismo. E até que isso seja possível, o papel da social-democracia, né, desse partido da classe trabalhadora, seria o de ser meio que a ala esquerda do liberalismo burguês, né, de garantir que o liberalismo burguês não recue, que lute ali pela república, pelo voto, por melhores condições de vida para a classe trabalhadora também. Os bolcheviques eles concordavam que o caráter da revolução na Rússia não podia ser socialista, tinha que ser uma revolução burguesa, né, para eliminar a monarquia, eliminar a aristocracia fundiária, mas eles encaravam que o liberalismo burguês era muito limitado, muito dependente do Estado, dos capitais estrangeiros, para ser capaz de levar essa luta adiante. Então eles defendiam uma noção estratégica de que era a própria classe trabalhadora que tinha que fazer a revolução, entre aspas, burguesa nesse país, né? Ela não expropriaria os capitalistas, não se enfrentaria com a propriedade privada, mas seria o único setor da sociedade capaz de lutar de fato por uma república, pela democracia,
pela liberdade das nacionalidades oprimidas pelo Império. E eles trabalhavam com essa noção, né, formulada pelo Lenin, de uma ditadura democrática do proletariado junto com o campesinato, ou seja, as classes exploradas daquela sociedade deveriam impor uma ditadura à burguesia e aos latifundiários, ainda que fosse uma ditadura com democracia para as massas exploradas. Né? As massas exploradas teriam liberdades e governariam um capitalismo para, ao longo do tempo, construir as condições possíveis de uma transição ao socialismo. Uma terceira posição, dentro desse Partido Social Democrata, era do Trotsky, que era de revolução permanente. A noção de que, de fato, a burguesia era incapaz de fazer essas tarefas democráticas, de libertação nacional, de antimonarquia, mas uma vez que os trabalhadores tomassem para si essas tarefas, eles não poderiam parar nesse patamar de uma libertação nacional dos povos, de combate à monarquia. Eles teriam que, para até mesmo defender essas demandas e se manter no poder, rumar ao enfrentamento com o capitalismo, né, com a propriedade privada, com a burguesia. Então ele vai resgatar uma noção que já está presente no Marx, que vai ser parte dos debates da social-democracia da época, que é a noção de revolução permanente, de que a classe trabalhadora ela não pode se limitar ao programa da burguesia liberal, ainda que os setores mais avançados dessa burguesia, né, os mais dispostos ao enfrentamento. Então, é com essa base estratégica e com essas experiências de 1905 que a gente chega na Revolução de 17. E aí, para entender esse contexto, né, em que ocorre essa revolução, a gente tem aí um processo de guerra mundial, no qual, mais uma vez, a economia toda voltada para a produção da guerra, na qual ocorrem recrutamentos forçados em massa, principalmente entre camponeses, na qual, como eu mencionei, uma massa de mulheres entra no mercado de trabalho, né, para substituir os homens que foram para o fronte, e na qual, mais uma vez, a gente tem enormes baixas, enormes sacrifícios da classe trabalhadora nas cidades, em termos de menor alimentação, maior jornada de trabalho. Então aqui tem alguns dados, né, das perdas e mobilizações da classe trabalhadora russa durante a Primeira Guerra Mundial. A gente tem cerca de 16 milhões de pessoas mobilizadas para a guerra, cerca de 3,3 milhões de mortos no fronte. E aqui é interessante que as mortes do Império Russo, elas são quase metade do total de mortes da Entente, né, da aliança que ele então compunha com outros países, mostrando aí que era quase que bucha de canhão desses aliados, né? Aquelas batalhas que eram tidas como mais difíceis, meio que já perdidas, eram justamente as tropas russas que eram enviadas para se sacrificarem. E a gente tem ainda um número aí de 8 milhões de vítimas, de 6 milhões de desalojados civis, né, como parte do processo de guerra. Então, no campo, nas aldeias, a gente tem o recrutamento forçado, a gente tem a requisição também forçada de cereais e animais para alimentarem as tropas, e a gente tem uma falta generalizada de bens industrializados, já que a indústria está toda voltada para a mobilização da guerra. Né? Nas cidades, a gente tem uma inflação gigantesca, carestia, né, na forma de falta de alimentos, falta de bens, uma especulação gigantesca, um mercado negro muito forte e, como mencionei, longas jornadas de trabalho, né, ainda maiores do que já tinha antes. Nesse contexto aí de muitos sacrifícios, de muitas perdas, que vai estourar a nova revolução. E aí tem um detalhe aqui interessante, né, que a gente fala que era a Revolução de Fevereiro, mas na verdade existia uma diferença na época entre o calendário que vigorava no Império Russo e o calendário que vigorava no Ocidente. Então, até fevereiro de 1918, vigorou esse calendário juliano, que tinha 13 dias de defasagem em relação ao gregoriano. Então, a gente poderia falar aí da Revolução de Fevereiro, ou também da Revolução de Março de 1917, dependendo de qual calendário a gente usa. Mas usando aqui o calendário que foi mais consolidado, né, até porque foi adotado depois pela Revolução, né, pelo regime da Revolução, a gente vai usar aqui a cronologia de fevereiro mesmo, né? E aí tem aqui data a data, né, o passo a passo do que foi esse processo de revolução até a queda do czarismo, marcando esse primeiro momento que é a Revolução de Fevereiro de 17, né? Em 16 de fevereiro tem mais uma vez um aumento do racionamento de pão e outros víveres na cidade. Em 18 de fevereiro a gente tem demissões em massa na usina Putilov, aquela da foto que eu mostrei no início, né, da marcha de mulheres tecelãs. Em 19 de fevereiro, fruto desse aumento aí do racionamento, também das demissões, a gente tem uma onda de saques a padarias e armazéns na capital, em Petrogrado. Em 22 de fevereiro, os trabalhadores dessa usina Putilov eles entram em greve contra as demissões e contra a falta de alimentos.
E aí, no dia 23 de fevereiro, que era 8 de março no calendário que vigorava então no Império, a gente tem um massivo protesto de operárias têxteis e donas de casa que marcam o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E aí é bom lembrar, né, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora ele era uma iniciativa da Internacional Socialista, né, do grupo que unificava internacionalmente os partidos sociais-democratas da época. E aí essa comemoração na Rússia em meio à guerra foi inclusive muito polêmica, né, os partidos social-democratas, os grupos social-democratas da Rússia nesse momento tiveram muito receio de fazer essa mobilização, de marcar essa data e assim atrair a repressão, né? Então foi algo um tanto quanto espontâneo no sentido de que não partiu da decisão dos grupos e dos seus dirigentes, mas sim das militantes de base, principalmente das mulheres têxteis, que decidiram comemorar essa data mesmo assim e saíram das fábricas, marcharam pelas ruas chamando seus colegas a pararem a produção nesse dia e se juntarem a ela nas ruas por demandas de melhores alimentos, de diminuição das jornadas de trabalho, contra a guerra, contra o próprio regime czarista. E, obviamente, essa marcha ela foi duramente reprimida e ocorre ali uma situação de batalha campal no meio da cidade, como forma do regime expulsar essas mulheres de volta para dentro das fábricas. Apesar da repressão, no dia seguinte, no dia 24, ocorre um novo protesto massivo e, mais do que isso, eclodem várias outras greves, elas se unificam numa forte greve geral, que consegue, de fato, paralisar a produção em Petrogrado e vai se espalhar por outras cidades, com intensidades aí variadas, né? Então, eclodindo essa greve geral no dia 24, no dia 25 e dia 26 chegam novas tropas que são retiradas do fronte de volta para a capital para conter a situação. A liderança do partido bolchevique, né, o seu comitê central, é presa, as fábricas são fechadas, e aí tem um elemento interessante de Petrogrado, vocês podem abrir no Google Maps para dar uma olhada, né, de curioso. Os bairros fabris eles eram ligados por pontes em cima de alguns rios que cruzavam a cidade ao centro administrativo, ao centro onde ficava também o poder imperial. Então, sempre que ocorria alguma tensão maior, essas pontes eram levantadas e esses bairros operários eles eram isolados do resto da cidade, né? Então, além das fábricas serem fechadas por ordem do imperador, as pontes são levantadas para manter o bairro isolado, os bairros operários. Só que essas tropas que chegam para reprimir a mobilização da classe trabalhadora na capital, elas se recusam a abrir fogo, a bater nos trabalhadores e trabalhadoras. Ocorre então um motim entre os soldados, né? E é bom lembrar, boa parte dos soldados eram recrutas, né? Não estavam lá por opção. Então daí tem também esse elemento, né, de pessoas que já não queriam estar naquela situação vão ter que reprimir seus, muitas vezes, parentes, conhecidos dentro da cidade. É um pouco fácil de entender o porquê desse motim nas tropas, né, nessa condição aí de também guerra com muito sacrifício dos soldados da Rússia. Então ocorre ali um enfrentamento, né, entre as ordens vindas de cima de reprimir e o desejo daqueles soldados de solidarizar com os protestos em curso, né? E a tropa de choque, digamos assim, que o Império tinha à sua disposição, que eram os cossacos, eles também se negam a reprimir, permanecem neutros dentro das suas casernas. Isso culmina no dia 27 com meio que o que é a queda da Bastilha da Revolução Russa, né? É a tomada da fortaleza de Pedro e Paulo, que era um centro importante de repressão e prisão política, e era também um arsenal da capital, né? Então as massas tomam de assalto essa fortaleza, liberam os presos políticos e se armam até os dentes. Nesse contexto, aí, os líderes mencheviques são soltos e eles convocam a formação de um novo soviet, né, de um conselho, como tinha sido lá em 1905, para unificar essa mobilização nas fábricas. E no primeiro momento a gente tem nesse soviet um predomínio dos mencheviques e tem também um grande peso dos soldados que estão na capital, né, por ordem do próprio czar, né, e que se juntam à revolução. Então a gente tem uma representação aí de 5-2 entre soldados e trabalhadores nesse soviet, sendo que obviamente a representação na sociedade é o contrário, né, tem muito mais trabalhadores do que soldados. Um elemento interessante é que os soviets, que lá em 1905 tinham ficado restritos à capital, aqui em fevereiro de 17 eles começam a se espalhar, não só na capital, mas para outras cidades, para as aldeias, até mesmo para o fronte de batalha, né? As tropas estavam paradas, aguardando ordem em lugares mais distantes. E aí tem uma correspondência aqui que eu acho que é muito interessante para entender o que é o processo revolucionário, né? Eu gosto sempre de trazer ela quando eu falo da Revolução de 17, que é uma troca de telegrama entre o alto oficialato do exército imperial, entre uma pessoa que está na capital e outra pessoa que está dando as ordens para ela, né? Então, esses dois generais aqui se comunicando sobre o que está acontecendo, e aí o primeiro pergunta em quais partes da cidade está preservada a ordem.
E o general Kabalov, que está liderando as tropas nesse momento dentro da capital, responde que a cidade está toda nas mãos dos revolucionários. O outro pergunta se os ministérios estão funcionando corretamente, e tem a resposta que todos os ministros foram presos pelos revolucionários. Ele pergunta então quais forças policiais estão à disposição nesse momento, e a resposta é que não tem absolutamente nenhuma força policial à disposição. E quais instituições técnicas e de abastecimento do Departamento da Guerra estão sob controle, e nenhuma está sob controle. Então a gente tem um colapso do poder imperial a partir desse levante da classe trabalhadora na capital e cada vez mais se espalhando também para as províncias e outras cidades. Uma perda completa de controle sobre as forças armadas, sobre as forças policiais, da capacidade de reprimir e conter essa situação, né? Em 27 e 28 de fevereiro, todos os regimentos militares que estavam estacionados na capital se declaram ao lado das massas revolucionárias. O czar demanda então que o parlamento seja mais uma vez dissolvido, mas dessa vez os parlamentares, né, os deputados eleitos, se recusam a deixar o prédio do parlamento e declaram a Duma em permanência, né? Não aceitam esse pedido de dissolução. Dada a situação de completa falta de capacidade de governo, o czar Nicolau II abdica do trono em favor do seu irmão. O irmão dele, o Grão-Duque Miguel, se recusa a aceitar a coroa por entender que estava basicamente arriscando o pescoço, né? Não ia ter nenhum benefício assumir a coroa nessa situação revolucionária. Em grande parte, essa abdicação ela foi forçada pelo alto comando militar, né? Com uma tentativa ali de entregar os anéis para não perder os dedos. E frente a essa confusão de quem vai ser o novo czar, a Duma então se declara como governo de fato e compõe ali um gabinete provisório de ministérios a partir dos seus próprios deputados. Então a gente vai ter de um lado a Duma como governo provisório, do outro esse Soviet de Petrogrado que cada vez mais vai falar em nome do conjunto de soviets, do conjunto de conselhos que estão surgindo pelo país inteiro. E em 14 de março esse Soviet de Petrogrado emite a ordem número 1, que é uma ordem muito simbólica, né, muito significativa, porque ela diz que nenhuma tropa do exército vai poder fazer alguma operação, alguma mobilização ordenada pelo governo provisório sem que ela seja autorizada também pelo Soviet. Ou seja, uma disputa de poder muito clara, né, uma quebra de hierarquia no exército também, onde o Soviet basicamente está se colocando como comandante geral das Forças Armadas da Rússia, né, contestando o próprio governo provisório, sua autoridade em cima do poder repressivo. E a gente tem uma situação que, para usar aqui um conceito marxista, que eu acho muito importante como conceito para entender revoluções sociais, é o de dualidade de poderes, né? E aqui, mais uma vez, eu trago o Trotsky, que alguns de vocês devem saber, tem um livro chamado História da Revolução Russa, na qual ele faz uma análise bem profunda do processo, né? E aí ele vai usar esse conceito para falar da situação na Revolução de Fevereiro. Frente a essa existência do Soviet de um lado, cada vez mais se colocando como poder governamental, mas também a existência de um governo provisório escolhido pelos deputados da Duma, ele vai falar que existe uma situação na qual a classe destinada a implantar um novo sistema social, no caso está falando da classe trabalhadora, conquanto ainda não dominando o país, concentra efetivamente em suas mãos uma parte importante do poder de Estado, ao passo que o aparelho oficial, isso é, o governo provisório eleito pela Duma, permanece em poder dos seus antigos possuidores. Então tem um enfrentamento entre dois poderes, né, ainda que um deles seja muito embrionário, que é o poder dos soviets, dos conselhos operários, camponeses e de soldados, e do governo provisório eleito pela Duma, que é dominado no primeiro momento por empresários, banqueiros, latifundiários e até reminiscentes da própria monarquia. E aí tem uma série de debates importantes sobre esse processo, a gente vai amanhã analisar eles com mais calma. Um desses debates é se a gente pode falar de uma revolução só, né, que começa em fevereiro e termina em outubro, ou de duas revoluções que se contrapõem. Na historiografia a gente tem muito esse contraponto, como a Revolução de Fevereiro sendo a revolução boa, liberal, democrática, e a Revolução de Outubro sendo o golpe dos comunistas, manipuladores das massas, que queriam instaurar uma ditadura. Mas analisando essa situação de dualidade de poderes, a gente vê que desde o início, né, desde fevereiro, a classe trabalhadora está se colocando ali como uma competidora pelo poder estatal, né? Então, outubro, ao meu ver, é muito mais a culminação do processo que inicia em fevereiro do que um processo oposto, uma ruptura com o que havia iniciado. E quanto mais a gente analisa a situação da classe trabalhadora, mais de perto a gente vê essa realidade, né? Porque a gente tem aí a formação de soviets se espalhando por todo o país, por todo o império, a formação de sindicatos, de comitês de fábrica que vão tomar o controle de fato da gestão das fábricas. E a gente tem a unificação cada vez mais desses vários organismos de base
na formação do que seria quase que um governo nacional da classe trabalhadora e do campesinato, né? Que é o Comitê Executivo Central dos Soviets. Esse Comitê Executivo Central ele é baseado numa democracia radical na base, né, na horizontalidade desses conselhos, aquela foto que eu mostrei da reunião do Soviet de Petrogrado, aquilo ali é bem representativo do que eram os Soviets, né, gigantescas assembleias de massas, e essas assembleias elegiam delegados que eram amovíveis, né, eles poderiam ser removidos a qualquer momento do seu cargo de representante daquelas assembleias, e eles eram enviados a organismos superiores, né, então você tinha ali várias assembleias num bairro fabril, elas se unificavam numa grande assembleia, escolhiam um delegado para compor o Soviet da cidade, por exemplo. E esse Soviet da cidade se unificava com outras cidades para compor Soviet das províncias, e assim ia subindo até esse Comitê Executivo Central. E no meio dessa ebulição revolucionária, né, em junho, final de junho, início de julho, ocorre o primeiro congresso pan-russo desses soviets. Então, esses vários delegados eleitos por esses conselhos se reuniram para formar um governo nacional da classe trabalhadora e do campesinato, com cerca aí de 1.000 delegados, né, 1.090 delegados, dos quais apenas uma parte, ainda que grande, né, 800 e poucos, tinham direito a voto, os restantes eram delegados ouvintes, né, estavam ali para observar e depois levar de volta para os seus conselhos de base o que eles tinham observado nesse encontro. Esses delegados representavam cerca de 300 soviets de base, mais 53 soviets que eram regionais, provinciais ou distritais. Esses soviets já superiores, né, que unificavam vários soviets de base. E a composição desse encontro era de uma maioria de SR, né, de socialistas revolucionários, que eram esses socialistas muito ligados ao campesinato, não marxistas, e em segundo lugar, ali muito próximo, né, com 248, os mencheviques, aquela ala da social-democracia que via como tarefa da revolução ajudar o liberalismo burguês a chegar ao poder, né? Os bolcheviques, que defendiam uma independência programática da classe trabalhadora, tinham naquele momento uma minoria de 105 delegados, e você ainda tinha ali os mencheviques internacionalistas, que eram aqueles mencheviques contra a guerra. Então, um elemento de divergência importante nesse momento é se a Rússia deveria se retirar imediatamente da guerra mundial ou não, e os mencheviques defendiam a permanência na guerra. Apenas uma minoria deles, que passaram a se chamar de internacionalistas e vão cada vez mais se aproximar dos bolcheviques, defendiam a saída da guerra, assim como os bolcheviques também defendiam, né? Então a gente tem esse grande encontro, né, nacional que vai formar esse governo dos soviets, esse Comitê Executivo Central, e dentro dele a gente tem aqui essas posições que vão ser muito próximas, em grande parte das posições já tinham sido demonstradas por esses grupos lá em 1905. Os mencheviques vão defender que uma revolução na Rússia é necessariamente burguesa, que não tem condições materiais de uma revolução socialista, e vão defender que a formação de soviets, né, a construção desses conselhos, ela tem que servir não para a classe trabalhadora governar de fato, mas para impulsionar uma democracia revolucionária, né, para acabar com a monarquia, estabelecer uma república democrática e garantir conquistas importantes para a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, eles vão ter essa posição que eu mencionei, né, de permanecer na guerra, que eles vão falar que é uma posição de defensismo da revolução, né, de defesa da revolução. Se a Rússia se retirar da guerra, ela vai ser esmagada pelos exércitos com os quais o Império estava em guerra, e isso significa esmagar a revolução também. E por conta dessa lógica, né, de ser uma ala esquerda ali do liberalismo burguês, não ter possibilidade da classe trabalhadora ter o protagonismo, os mencheviques vão defender o apoio ao governo provisório. Essa ala minoritária que eu mencionei, dos internacionalistas, ela vai ter a mesma leitura de que a revolução é burguesa, de que tem que apoiar o liberalismo burguês, só que ela vai ter essa postura de defender a saída da Rússia da guerra e também de não confiar nos ministros burgueses do governo provisório, defender que o governo provisório seja um governo mais alinhado com os soviets, mais alinhado com representantes da classe trabalhadora e do campesinato. E os bolcheviques eles passam por muitas mudanças ao longo do 17 sobre qual programa defender. Em grande parte, eles estão vivenciando ali uma situação nova, né, que por mais que tivesse um programa anterior, apresenta muitos desafios e questões novas a serem respondidas, então tem uma série de divisões, debates internos sobre o que fazer. Num primeiro momento, até março, tem uma liderança composta por Shliapnikov, Zalutsky e Molotov, que vai defender uma postura de cautela, de não se jogar imediatamente na luta revolucionária, de esperar para ver se a classe trabalhadora vai ter capacidade de se mobilizar, e uma vez detectada essa capacidade, né, com a criação dos soviets, com a força da greve geral, eles passam a defender a formação de um governo revolucionário, ao invés de apostar no governo provisório que nem os mencheviques, né?
esse governo provisório que foi eleito pela Duma. E ao mesmo tempo eles têm um foco no que era chamado das Três Baleias, que era defender a redução da jornada para 8 horas, confiscar as terras dos nobres e estabelecer uma república democrática. E, em paralelo a isso, eles defendiam a formação dos conselhos, né, dos soviets, a saída imediata da guerra e também a saída dos ministros burgueses do governo provisório. Em março e julho, a liderança do partido ela é alterada. Algumas pessoas que vinham ali do aparato clandestino do partido ou do exílio tomam a frente da liderança ao retornarem para a Rússia, ao saírem da clandestinidade, e mudam a postura. Né? Então a gente tem esse trio aí, que é o Stalin, Kamenev e Muranov, que vão passar a defender um apoio crítico ao governo provisório, não mais a saída dos ministros burgueses e a formação de um governo revolucionário. E também vão defender a ideia de que a Rússia tem que permanecer na guerra para a sobrevivência da revolução. Inclusive, você pode ver que é uma posição muito próxima dos mencheviques, né, e não à toa esse trio ele começa a encaminhar propostas de reunificação com os mencheviques, né, da formação de um partido único. Só que isso encontra muita resistência interna e a linha do partido bolchevique vai mudar mais uma vez mais adiante. Então, o que era esse primeiro governo provisório que eu estou mencionando? Né? Ele era impulsionado pelos cadetes, que era o Partido Liberal Burguês, tinha Miliukov à sua frente, e como primeiro-ministro, né, como a pessoa que coordenava de fato esse governo, os liberais, inclusive, colocaram à frente o príncipe Lvov, uma pessoa ligada à monarquia, para ver as limitações desse liberalismo burguês, como setores lá dos marxistas já apontavam. Né? Os ministérios principais, né, o Ministério da Guerra, das Finanças e o da Indústria e Comércio, ele é ocupado por grandes capitalistas, por grandes empresários. Uma pessoa que vai destoar dessa composição burguesa, liberal, é o Kerensky, que vem do antigo partido Trudovik, que nesse momento está ligado a uma ala do partido SR. Ele é o vice-presidente do Soviet, então ele está diretamente ligado a esse poder alternativo, e ele vai estar ali ocupando inicialmente o cargo de ministro da Justiça do governo provisório. Os SR mencheviques apoiam esse governo, né, os mencheviques internacionalistas, os bolcheviques, a partir dessa segunda posição que eles adotam já no meio do caminho da Revolução, apoiam criticamente, ou seja, naquilo que o governo adota as demandas das massas, eles vão apoiar, naquilo que o governo resiste, eles vão criticar o governo. Mas dentro do partido bolchevique surge uma divergência que leva quase à ruptura do partido, que é o setorial de Vyborg, o grande bairro operário da capital, né, onde está a grande base proletária do partido, e o Lenin no exílio, retornando à Rússia, vão denunciar, inclusive, como traição essa postura de apoio ao governo provisório, de manutenção da Rússia na guerra. O Lenin ele vai retornar em 3 de abril, e no trem que ele retorna para a Rússia, ele rascunha as chamadas teses de abril, que ele vai apresentar a conferência do partido feita no meio da Revolução para decidir qual a linha. E a velha guarda do partido, vendo ele adotar essas posições, e também desses operários de Vyborg, de que tinha que lutar por um governo revolucionário, denunciar o governo provisório, romper com a burguesia, ele é acusado de trotskismo, que é a posição do Trotsky, que eu tinha mencionado de revolução permanente, envolvia justamente isso, né, a ruptura completa com a burguesia e a defesa de um governo da classe trabalhadora a partir das massas revolucionárias organizadas nos soviets. Então o Partido Bolchevique passa por uma luta interna até que no Congresso de julho e agosto é aprovada essa posição do Lenin e desse setorial proletário de ruptura com o governo provisório, de retirada da guerra. E isso é em grande parte impulsionado também por acontecimentos que vão ocorrendo ao longo ali dos meses de abril, principalmente, onde o Miliukov escreve um documento prometendo manter a Rússia na guerra. Esse documento vaza, é um documento diplomático, né, para as potências aliadas, mas ele é vazado na imprensa e isso gera protestos massivos dos trabalhadores e soldados na capital e em outras cidades, demandando a queda do governo provisório. E aí, para conter essa situação, é formado um co-governo entre a Duma e o Soviet, ou seja, retiram-se vários ministros, inclusive o próprio Miliukov, e entram no novo gabinete do governo provisório pessoas vindas da social-democracia, vindas dos soviets, e aí vira um governo meio misto, né? E esse governo misto vai ter à sua frente o Kerensky, que antes estava ali como elemento dissoante, né? O ministro da Justiça vindo do Soviet, vice-presidente do Soviet. Ele passa a ser, de fato, o chefe de governo a partir dessa mudança. Só que ele também se compromete em manter a Rússia na guerra. Inclusive, realiza uma ofensiva na virada de junho para julho, que termina com uma catástrofe, né, com 60 mil mortes, e isso vai intensificar ainda mais os protestos nas cidades pela saída imediata da guerra.
Então começa a ter uma mudança de ares aí. Se os soviets anteriormente apoiavam firmemente, tinham uma maioria de líderes mencheviques, com esse desgaste de apoio ao governo provisório, de manutenção na guerra e de não realização das demandas, né, de redução da jornada de trabalho, distribuição de terras, as massas começam cada vez mais a mudar de lado, a tomar cada vez mais as demandas e as palavras de ordem dos bolcheviques. Então, em 1º de julho é convocada a manifestação pelo próprio Soviet de Petrogrado, portanto um Soviet liderado pelos mencheviques, mas que acaba hegemonizado pelas palavras de ordem bolcheviques, nas suas faixas, nos seus gritos, que são os gritos de abaixo dos ministros capitalistas, todo o poder ao Soviet e fim da guerra. Então tem uma mudança aí de radicalização do processo, né, de radicalização da consciência das massas, já no mês de julho. E essa radicalização ela se expressa no que foi conhecido como as Jornadas de Julho. Nos dias 16 e 17, manifestações massivas de trabalhadores armados em Petrogrado, em Moscou e algumas outras cidades, demandando que os soviets tomassem o poder, né, usando essa demanda dos bolcheviques de todo o poder aos soviets. E o governo, liderado pelo Kerensky, persegue duramente os bolcheviques, prende alguns líderes que não conseguem ir para a clandestinidade. O Lenin é um dos perseguidos, mas ele consegue escapar. O príncipe Lvov abdica do posto formal de chefe do governo, e o Kerensky, que de certa forma já vinha coordenando esse gabinete novo, é quem de fato se torna o primeiro-ministro. E aí de julho a outubro, a gente tem mais alguns desenvolvimentos importantes. O Lenin publica o Estado da Revolução, que é um livro que, se vocês querem entender qual era o projeto da Revolução Russa do ponto de vista dos bolcheviques, ou dessa ala mais radical dos bolcheviques, é um livro essencial, inclusive para entender certos debates no interior da social-democracia, do marxismo da época. Então Lenin publica esse livro, que é quase que um projeto do que a gente quer que essa revolução faça, qual é o tipo de Estado, qual é o tipo de sociedade que a gente quer criar com essa revolução. Em 13 de setembro, o próprio Soviet de Petrogrado passa a demandar que o governo provisório seja um governo só de socialistas, né, que rompa definitivamente com os ministros burgueses. Frente a essa agitação cada vez mais radical das massas, um oficial czarista do exército, o general Kornilov, ele mobiliza tropas para marchar rumo à capital e suprimir a revolução. E aí o governo Kerensky, inclusive, é acusado de ter solicitado inicialmente essa marcha rumo à capital e perde muito mais crédito ainda com a classe trabalhadora, né? Os bolcheviques, nesse momento, vão ter uma postura de defender o governo contra o golpe e conseguem, com sucesso, mobilizar não só a classe trabalhadora para repelir o golpe, mas também conseguem mobilizar as próprias bases do exército, que vai se dissolver nessa coluna de tropas que o Kornilov comanda. Conforme ela avança rumo à capital, ela vai perdendo cada vez mais gente, e conforme ela avança nas cidades perto de Petrogrado, cada vez mais ela se depara com soldados amotinados se recusando a deixar eles passarem. Então o golpe nem é efetivado, né, ele é dissolvido dada a radicalidade e a força que tem a revolução nesse momento. E tudo isso vai culminar em 14 de setembro com finalmente a República sendo declarada, né? Até então buscava-se algum tipo de conciliação ainda com a monarquia, uma monarquia com uma constituição, com um parlamento garantido. Só em 14 de setembro que de fato é abandonado qualquer tentativa de conciliação com a monarquia e é declarada a República e convocada uma conferência democrática, meio que uma assembleia constituinte, né? Que vai ser chamada de pré-parlamento. Essa Assembleia, contudo, é adiada várias vezes a eleição para sua composição. E ao longo de setembro, os bolcheviques conquistam a liderança em vários soviets, né, marcando essa mudada de ares aí mais radicais. Os mencheviques perdem os delegados que eles tinham nos vários soviets do país. E vendo essa mudança, os bolcheviques passam a demandar um novo encontro nacional, ou novo encontro dentro do Império, né? Um segundo congresso pan-russo para eleger uma nova liderança geral, né, um novo comitê executivo central dos soviets, já de maioria bolchevique, alinhado com essa perspectiva de um governo da classe trabalhadora, não de apoio ao governo provisório. E aí, enquanto está se reunindo, né, os mencheviques resistem muito a convocar esse congresso, porque eles sabem que vão perder a liderança se fizerem isso, mas ainda assim as bases conseguem impor, e conforme os delegados estão chegando na capital, né, na virada do dia 25 para o dia 26, o Comitê Militar Revolucionário de Petrogrado, que é um órgão que controla as milícias trabalhadoras da cidade e que é hegemonizado pelos bolcheviques, ele toma de assalto o Palácio de Inverno, onde está reunido o governo provisório, prende todos os ministros e, na abertura do Congresso, né, no dia 26, ele entrega o poder ao Congresso, ou seja, basicamente diz para aqueles delegados reunidos, vocês agora decidem para onde vai rumar isso aqui. Não mais a gente vai depender do governo provisório
que é até bom lembrar, é um governo que não foi eleito por ninguém, né? Ele foi declarado pela Duma, não tinha havido ainda uma eleição para esse governo provisório, a formação de uma Assembleia Constituinte. E aí, esse segundo Congresso Pan-Russo dos Soviets, que ocorre entre 25 e 27 de outubro, ele é marcado por uma dura divergência entre bolcheviques e mencheviques sobre romper ou não com o governo provisório, sobre prender ou não os membros desse governo, né, como tinha sido feito. E, só que tem uma virada já em relação ao primeiro encontro, né, com uma maioria muito clara de bolcheviques ou de outros partidos alinhados com as ideias dos bolcheviques naquele momento. Então aí tem um total de 649 delegados, representando 318 soviets. É uma quantidade menor de delegados que o primeiro, mas uma quantidade muito maior de soviets sendo representados por eles, né? Uma massa de gente muito maior. E desses delegados, 60% eram bolcheviques, 15,4% eram da ala dos SR que estavam de acordo com a tomada do poder pelos soviets, que eram chamados SR de esquerda. O restante dos SR que ainda conciliavam com o governo provisório perdem de lavada, né? Eles têm ali 9% só dos delegados. E os mencheviques também têm 11%, quase 12% dos delegados, né? Os que eram a maioria antes, portanto, agora não conseguem nem um quarto do Congresso. Tem ainda outros grupos ali que estão também alinhados com a ideia de sair da guerra, de formar um governo da classe trabalhadora, formando uma clara maioria, então, em torno da consigna de todo o poder aos soviets, né? Por conta das divergências muito intensas, ocorre uma série de divisões entre esses agrupamentos, inclusive os SR de direita e mencheviques se retiram do Congresso, se recusam a reconhecer a legitimidade desse Congresso. E aí dos 517 delegados que permanecem ali na sessão, 505, né, uma maioria gigantesca deles, vota pela transferência de todo o poder aos soviets e pela dissolução do governo provisório. Então legitimam, né, aquela tomada aquela prisão dos ministros do governo provisório e a ideia de que é o próprio Congresso dos soviets que tem que governar. Então, a partir dessa votação, o Congresso ele forma um novo Comitê Executivo Central, composto por uma maioria de bolcheviques, mas também com esse grupo que vai ser um aliado importante no primeiro momento, né, que são os SR de esquerda. E tem também ali no seu interior alguns representantes da ala que não tinha acordo com os soviets governarem, né, mas devido ao seu peso acabam tendo representantes eleitos. E esse Comitê Executivo Central ele elege um outro órgão, que é o Sovnarkom, agora não vou me lembrar o que essa sigla significa, mas é como o governo dos soviets, ou o Comitê Central dos Soviets, enfim, alguma coisa nesse sentido, né, de o governo eleito pelo Congresso dos Soviets. E esse governo vai ter 16 bolcheviques, uma maioria de bolcheviques, né? O Comissariado das Ferrovias, né, que é o nome que assume os ministérios agora, o Comissariado do Povo. Ele é deixado vago, porque os mencheviques tinham controle dos sindicatos ferroviários, tinha uma presença muito forte nessa categoria, e sem o apoio dos ferroviários, basicamente a revolução não iria sobreviver, já que tudo era conectado no Império através das ferrovias. Em dezembro, 7 comissariados, né, 7 ministérios e vários cargos de segundo e terceiro escalão são entregues aos SR de esquerda, como uma forma de dividir o poder com esse grupo aliado, também defensor da Revolução. Só que esses SR vão se retirar depois, com o Pacto de Brest-Litovsk, que vai encerrar a guerra com a Alemanha, e com o terceiro Congresso Pan-Russo dos Soviets, em julho de 1918, porque eles vão discordar das propostas defendidas pelos bolcheviques. Né? Eles queriam que a guerra terminasse sem nenhum tipo de entrega de territórios para a Alemanha, sem nenhum tipo de compromisso. Já os bolcheviques defenderam que era necessário sair imediatamente da guerra, custasse o que custasse, e que depois esses territórios perdidos para a Alemanha seriam recuperados com a vitória de uma revolução socialista por parte dos trabalhadores alemães. Então é importante marcar que o governo soviético ele nasce como um governo pluripartidário, não um governo ainda totalmente controlado pelos bolcheviques. Mas ao longo do tempo, muito rapidamente na verdade, né, ele vai perdendo esses outros aliados aí por divergências em torno do que fazer com o processo da revolução. E aí os SR, inclusive, vão adotar vários métodos terroristas, né, de atacar membros do partido bolchevique que estão no governo, mas mesmo assim eles não são perseguidos no sentido de serem postos na ilegalidade, de terem impedido suas reuniões ou algo assim, né? Um decreto de 1919, inclusive, permite que outros partidos que não tenham membros eleitos no governo participem das reuniões, opinem, ainda que sem direito a voto, desde que abdiquem dessas ações terroristas contra o governo revolucionário. A ilegalidade mesmo desses partidos que estão atentando contra o novo governo só ocorre em 21, depois da revolta dos marinheiros de Kronstadt, que vão demandar a queda do governo revolucionário.
Então são alguns dados que eu acho importante levantar para a gente ter uma noção também de que aquele governo hipercentralizado, baseado muito no uso da polícia secreta contra os divergentes, as oposições, ele é algo que é construído ao longo do tempo, fruto de várias contradições, não é algo que nasce com o próprio processo revolucionário, né? Não é o programa da revolução e não é o seu objetivo. E aí tem uma lista aqui de algumas das muitas conquistas sociais dessa revolução, que eu acho importante destacar, para a gente ter uma ideia também de que a revolução não foi simplesmente a tomada do poder por esses grupos socialistas, né? O primeiro decreto desse governo formado pelo Congresso dos Soviets é um decreto que legaliza a tomada de terra pelos camponeses e entrega a eles as propriedades, né? Divide os grandes latifúndios em propriedades familiares e entrega a esses camponeses que vinham tomando as terras desde o início da Revolução. O segundo decreto é o decreto que vai buscar a paz sem anexações e compensações com a Alemanha. Lembrando, nesse contexto de guerra mundial, a Alemanha era o principal adversário da Rússia nesse momento. Então, o segundo decreto ele garante que o governo vai buscar rapidamente a saída da guerra, que é uma das grandes demandas da Revolução, né? E isso é atingido no ano seguinte com a paz de Brest-Litovsk, que é uma paz muito dura, né? A Alemanha, para encerrar a guerra com a Rússia, demanda a entrega de vários territórios, que são territórios com indústrias importantes, com uma parte importante da população urbana, né? Então é algo muito duro realmente para essa Rússia que está emergindo da revolução, a forma como ela consegue negociar a saída da guerra. É feito também um chamado a uma revolução mundial, né? A ideia de que a revolução na Rússia é só o gatilho para uma revolução socialista internacional. E é feito também um chamado a construir uma nova organização internacional que lute pela revolução socialista, que vai ser fundada em 19, a Internacional Comunista. Partindo do entendimento de que a organização que existia anteriormente, né, a Internacional Socialista, ligada aos partidos social-democratas, ao apoiar a Primeira Guerra Mundial, tinha cessado de ser uma organização revolucionária útil para a classe trabalhadora. O terceiro decreto desse governo, ele legaliza o controle operário das fábricas, né? Então aqueles comitês e sindicatos que haviam assumido a gestão das fábricas têm legalizado o seu controle da gestão, ainda que a propriedade privada das fábricas permaneça na mão dos seus proprietários. Ocorre ali também uma equiparação, né, do salário dos trabalhadores públicos estatais com o salário de um trabalhador qualificado, né, o salário médio de um trabalhador industrial, acabando então com os privilégios de quem executa as decisões políticas. É abolida a pena de morte e as punições físicas no exército, que também era uma demanda muito importante dos soldados que estavam se rebelando. Ocorre a separação entre Estado e Igreja, a garantia de uma educação laica, de liberdade de credo. Então, é destruído, portanto, tanto o pilar do latifúndio, que sustentava a monarquia, quanto também o pilar da ligação com a Igreja Ortodoxa, né? E nessa esteira é defendida, então, a ideia de uma educação pública, gratuita, laica, e é feita, inclusive, campanhas intensas de alfabetização que vão tirar aquela massa gigantesca de analfabetos dessa situação muito rapidamente, né? Uma experiência realmente muito impressionante de alfabetização em massa que é feita nos primeiros anos da Revolução. Não só de alfabetização em massa, mas campanhas de educação mais em geral, né? Da importância de ferver a água para evitar doenças que seriam facilmente evitáveis com essa prática. Enfim, uma série de medidas ali que vão buscar melhorar a qualidade de vida no campo, né? Dessas massas que durante muito tempo foram tão oprimidas pelos latifundiários, pelos senhores de terra. São abolidas também uma série de leis que oprimiam duramente as mulheres, né, como, por exemplo, o fato de não terem passaporte ou carteira de trabalho sem o aval e o controle do marido, não terem o direito à herança de terras, né, posse de terras no campo, apenas os homens podiam ter. Então essas leis são abolidas. Também é garantido o pagamento de salários iguais para mulheres que executam as mesmas tarefas do que os homens, combatendo a desigualdade material. O divórcio é facilitado, basta fazer um pedido de qualquer uma das partes que o divórcio já é reconhecido, o que é um salto gigantesco daquela sociedade antes tão patriarcal, tão controlada pela igreja, né? As crianças bastardas passam a ter direitos iguais às crianças oficialmente reconhecidas pelas famílias. Ocorre o fim das restrições legais ao aborto, ainda que continue se enaltecendo o papel de maternidade da mulher, o papel da mulher como a que garante o funcionamento do lar, mas tem esse avanço importantíssimo, né, de fim de restrição ao direito ao aborto, e também a busca de socializar o trabalho doméstico, né, de acabar com a chamada escravidão doméstica, que era a criação de restaurantes, lavanderias, creches e outras instituições públicas e gratuitas que iriam retirar
esse fardo da mulher isolada no lar, ainda que boa parte das pessoas que trabalhassem nesses lugares fossem ainda mulheres, né? Fossem ainda vistos como uma atividade feminina, mas era um salto gigantesco retirar essa mulher do lar e socializar o trabalho dela, e principalmente também permitir a interação dela com outras pessoas, né? Antes essas mulheres eram muito restritas ao controle do marido ou do pai no interior da casa e quase não podiam ter ambiente de socialização com outras pessoas. E também ocorre o fim da criminalização da homossexualidade, ainda que não em todo o território. Então são conquistas, algumas delas, né, muito importantes desse processo revolucionário já logo nos seus primeiros momentos, e que mostram que a revolução é mais do que simplesmente a troca de poder, como parte da bibliografia sobre a União Soviética. A Revolução Russa gosta de apresentar, né? É um processo de conquistas muito importante para as massas. Porém, tão logo é construído esse governo revolucionário, ocorre também uma guerra civil, né? Eu já mencionei que a paz de Brest-Litovsk com a Alemanha leva grandes perdas, né? 50% da indústria, 90% das minas de carvão e 1/3 da população estavam nos territórios entregues para a Alemanha em troca da paz. E tão logo é constituído esse governo revolucionário, as forças monarquistas, as forças liberais da burguesia passam a se armar e buscar derrubar pela violência, suprimir pela violência essa revolução, né? Então, a gente tem o início de uma guerra civil, mas que mais que uma guerra civil, uma guerra imperialista contra-revolucionária. Eu gosto sempre de destacar isso, porque deixados a si próprios, esses exércitos contra-revolucionários não teriam capacidade mínima de combater as massas revolucionárias, né? A gente tem aqui um dado de que na primavera de 1918, o Exército Branco, que é o exército que vai se vincular à restauração do czarismo, possuía cerca de pouco menos de 4 mil homens, né? Sendo que desses, 2/3 eram oficiais do Império Czarista. O Kevin Murphy, que é um historiador da Revolução Russa, ele vai definir esse Exército Branco como um corpo militar profissional, né? Um corpo de oficiais sem um exército de fato. Então, só com a intervenção imperialista, que vai ocorrer no final do verão seguinte, é que ocorre de fato uma capacidade de luta desse exército contra-revolucionário. Você tem aí, a partir da entrada de 14 nações imperialistas que desviam o foco da guerra mundial que estava se encerrando para a supressão da Revolução Soviética, você passa a ter 150 mil soldados estrangeiros atuando no interior da Rússia, incluindo aí vários equipamentos, né? Então, mais uma vez, uma citação aqui do Murphy, de que centenas de milhares de rifles, 1.000 peças de artilharia com milhões de morteiros, 7 mil metralhadoras, 200 aviões, uma centena de tanques são entregues ao Exército Branco para poder suprimir a revolução na base do sangue, né? E durante esse período de guerra civil, ocorre a implantação do chamado comunismo de guerra. De imediato, a gente viu, né, que o controle das fábricas foi entregue aos trabalhadores, mas a propriedade privada foi mantida. Só que com o início dessa guerra civil contra-revolucionária, o Estado tomou conta de toda a economia, até porque os proprietários que ainda restavam estavam se voltando contra o Estado, financiando o Exército Branco, buscando derrubar o governo revolucionário. Então ocorre uma expropriação em larga escala das propriedades fabris, empresariais, a implantação do toyotismo como uma forma de tentar melhorar a produção, é mantida a requisição forçada da produção agrícola para alimentar as tropas do Exército Revolucionário, e a gestão que tinha começado ali com os comitês de fábrica, com os sindicatos, né, tudo muito horizontal, passa a ser cada vez mais verticalizada para garantir a eficiência da máquina de guerra, né, garantir que a produção consiga abastecer com sucesso e rapidez o exército. E ocorre também pela própria mobilização da guerra, pelo desgaste que vai gerar essa situação de guerra, o esvaziamento dos conselhos, né, dos soviets. Então a guerra civil tem efeitos muito duros, ainda que termine com a vitória do governo revolucionário, ela vai ter consequências profundas aí no que vai ser depois a União Soviética. Por conta dessas contradições, né, ocorrem também várias revoltas camponesas, entre elas, uma das mais conhecidas é a Makhnovitina, na Ucrânia, né, uma revolta de ideais anarquistas, e a rebelião na base naval de Kronstadt, que fica do lado da capital, né, fica em Petrogrado, e que era o grande bastião da Revolução em 17, era de onde saíram os principais quadros, os principais agitadores revolucionários, os melhores comandantes das tropas revolucionárias, mas com essa saída deles da base naval, ela é ocupada principalmente de camponeses, que vão assumir ali a sua proteção, sua gestão, e esses camponeses vão se rebelar em 21 contra o governo revolucionário, demandando o fim das requisições forçadas, a queda do governo bolchevique. Então são algumas revoltas com as quais esse governo tem que lidar, fruto dessas contradições da guerra civil, do comunismo de guerra.
No meio dessa situação toda, né, de guerra prolongada, portanto de mais sacrifícios em termos de alimentação, de jornada de trabalho, ocorre um êxodo da cidade para o campo. Né? Tem a queda da população urbana de 3 milhões para 1,25 milhões ao final da guerra. Tem uma grande fome em 1920, 1921, que explica esse êxodo rural, né? Esse retorno ao campo como busca ali de uma pequena propriedade para produzir, ter o que comer. E depois, com o fim da guerra, né, a mudança do proletariado fabril também é muito grande, porque de 3 milhões de pessoas em 1917, esses dados aqui estão meio estranhos, né? 3 milhões era a população. Mas, enfim, o que eu queria apontar aqui, depois eu tenho que organizar melhor esses dados antes de mandar os slides para vocês. Mas eu queria apontar aqui era que... esse dado aqui, olha. Em 1929, apenas 50% dos operários fabris haviam estado nas fábricas antes da Revolução. Em 1930, esse número já tinha caído para menos de 20%. Então tem uma mudança da composição da classe trabalhadora muito grande, né? Que ela retorna ao campo, ela vai para o fronte lutar na guerra civil, muitos morrem, e depois, quando ocorre a reconstrução da indústria, ela é feita já com pessoas que não passaram pela experiência da Revolução de 17. Pessoas que estão vindo do campo, pessoas que estão tendo o primeiro contato com a cidade, com a fábrica, e, portanto, não tiveram aquela experiência toda da luta da greve, dos soviets, da formação das milícias operárias. Isso explica também um pouco as mudanças que vão ocorrer no regime ao longo ali dos anos 20, principalmente nos anos 30, né? Porque já é uma base nas cidades muito diferente daquela que foi a protagonista da Revolução. E ocorre também a quebra daquele governo plural, né? A saída dos SR de esquerda por conta do pacto de fim da guerra com a Alemanha, né? Vai prejudicar também essa pluralidade inicial do governo. Então a gente tem aí uma situação cada vez maior de burocratização do Estado e do próprio Partido Bolchevique, que vai passar a se nomear Partido Comunista. A gente tem ao longo aí dos anos 20, principalmente depois da Guerra Civil, um aumento gigantesco do corpo administrativo, tanto do Estado quanto do partido. Em 1921, por exemplo, no final da Guerra Civil, são já 6 milhões de funcionários estatais, é um número 5 vezes maior que o proletariado fabril que existia naquele ano. Dentro do Partido Bolchevique já são 400 mil funcionários, um partido que na véspera da Revolução estava longe de ter 400 mil membros, agora tem 400 mil funcionários trabalhando ali nas suas secretarias, nos seus órgãos de gestão local. Sendo desses 400 mil, 600 trabalham na Secretaria-Geral do Partido, a secretaria que cuida dos órgãos centrais de liderança. Né? Então, um exército aí de funcionários cada vez maior no interior do partido e do Estado. E também ocorre a generalização da prática de nomeações em substituição às eleições, tanto nas fábricas quanto nas células locais do partido, nas células distritais do partido. Cada vez mais as responsáveis, né, são nomeados de cima e não eleitos pela base. E cada vez mais também, como fruto da guerra civil, da possibilidade de contra-revolução, se espalha dentro do partido e dentro do Estado uma cultura do segredo, ou seja, se antes tudo era muito debatido, mesmo numa situação de clandestinidade contra o czarismo, havia grande democracia no interior do partido, né? Cada vez mais as coisas passam a ser concentradas na cúpula e as decisões, os debates passam a ser restritos frente a essa base cada vez maior de membros que o partido ganha. E aí isso tudo vai culminar já em 22, né, 1922, no 12º Congresso do Partido Bolchevique, do Partido Comunista, no fato de que mais de 80% dos delegados desse congresso já não eram mais eleitos pela base, eram pessoas nomeadas pelos secretários regionais e locais. E mais da metade deles não eram membros que estavam na fábrica, na aldeia, eram quadros permanentes, eram funcionários do partido. O próprio Lenin vai se atentar para essa situação, né, algo que a historiografia liberal anticomunista gosta de esconder. O próprio Lenin percebe essa burocratização e vai buscar combatê-la. Seus últimos escritos são todos quase dedicados a essas preocupações com o fato de que a liderança do Estado, do partido, está se tornando cada vez mais distante, cada vez mais autônoma frente às massas que fizeram a revolução e cada vez mais se sobrepondo a elas, né, com métodos não democráticos. E ocorre uma luta interna no Partido Bolchevique logo cedo, né, depois da Revolução, iniciada pelo Lenin, antecipada também por algumas outras oposições que surgem no partido nos anos 20, durante a Guerra Civil, e que depois vai ter como sua principal porta-voz a oposição de esquerda, em 1923, que está ali entre seus membros de destaque o Trotsky e alguns velhos bolcheviques que também achavam errada a situação de burocratização e autonomização da cúpula do partido do Estado frente às massas. Mas além dessa prática do segredo, das nomeações, que vai prejudicar muito essa disputa por mudança de linha do partido, em 1924 ocorre o que foi chamado de Leva Lenin, ou recrutamento Lenin,
que, em homenagem ao falecimento dele, né, que tinha ocorrido no início de 24, é recrutada uma massa de trabalhadores para o partido, e essa massa de trabalhadores, que é inclusive já garantida o direito de se propor a ocupar cargos, de votar nas reuniões internas, ela afoga a velha geração que vinha levantando essas críticas, né? Então você passa a ter um mar de membros novos, inexperientes, sendo geridos por esse verdadeiro exército de funcionários cada vez mais autônomos, cada vez mais autoritários, né? E aí você tem uma ideia da mudança pela qual passa não só o proletariado fabril, mas o próprio Partido Comunista. Em 1929, faltou um dado aqui, em 1939, 70% dos membros tinha entrado de 1929 em diante, ou seja, uma mudança radical da composição do partido, né? Quase a totalidade dos membros tinha entrado já depois da Revolução, no período aí de 29 a 39. E após o comunismo de guerra, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu acho que hoje o espaço de debate vai ter que ser um pouco menor, amanhã eu garanto um pouco mais. Mas até aqui vocês querem levantar alguma questão ou alguma dúvida antes de a gente entrar nesse outro momento do processo revolucionário? Tudo bem até aqui? Ninguém quer levantar alguma questão? Beleza, então vamos seguir. Já são 10h30. Talvez eu vá direto hoje e amanhã eu faço uma exposição mais curtinha sobre a historiografia, porque eu vou retomar vários temas que eu estou falando aqui quando eu for debater a historiografia. E aí deixo um espaço maior amanhã para vocês fazerem perguntas e comentários, beleza? Vamos ver se eu consigo deixar algum espacinho ainda hoje, mas acho que vai ser um pouco difícil pela hora. Depois do comunismo de guerra, né, dessa concentração total dos recursos econômicos na mão do Estado para poder conduzir a guerra contra o Exército Branco, né, contra os contra-revolucionários, é adotada a chamada nova economia política. Perdão, nova política econômica. Esse fuso horário da manhã não me cai muito bem. Depois do comunismo de guerra é adotada a nova política econômica, que vai ser conhecida pela sigla NEP, que é basicamente o retorno gradual ali das relações de mercado, né? O convite, inclusive, a empresas estrangeiras a se instalarem no país novamente, com a tentativa de recuperar, né, a devastação que foi a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil sobre a economia daquele país. Então, para basicamente reerguer a indústria, né, a produção de bens, é feito esse convite novamente à burguesia a atuar no interior do país, mas de forma muito rígida, muito rigidamente controlada pelo Estado, né? Sem a possibilidade da burguesia tomar o poder novamente ou gerir de fato as indústrias. Isso, inclusive, explica por que essa entrada de capital foi muito limitada, né? Porque muitos burgueses, muitos investidores se sentiram pouco seguros de investir naquele país que provavelmente expropriaria, como de fato aconteceu, novamente as propriedades industriais, empresariais, uma vez que a economia se recuperasse. E aí ocorre um debate muito importante, né? Enquanto vai se recuperando a economia gradualmente nos anos 20, após a Guerra Civil, ocorre um debate de qual o caminho que a gente mantém aqui para chegar no socialismo. De um lado, tem a derrota das revoluções que vão ocorrer em 18 e 19 na Europa, sob o impulso da Revolução de 17. Portanto, que era visto como o gatilho da Revolução Europeia, acaba isolado na Rússia, né? Sem as grandes potências capitalistas da época vindo ao seu socorro com seus recursos materiais, culturais, administrativos. Então, basicamente, a Rússia tem que pensar, o governo revolucionário do que veio a ser a União Soviética, né, tem que pensar o que a gente vai fazer para sobreviver enquanto a Revolução Mundial não ocorre e a gente pode dar um salto qualitativo. E aí tem esse debate entre a acumulação socialista primitiva, que é a ideia de que a produção dos camponeses tem que financiar a industrialização e o avanço das relações industriais e urbanas, ou a ideia de que a gente tem que favorecer, dar cada vez mais facilidades para os setores privados que estão ressurgindo com a NEP, principalmente os comerciantes urbanos e os proprietários rurais que estão conseguindo acumular mais terras, né, os kulaks, de um lado no campo e os NEPmen na cidade, e é a própria relação de mercado, a própria busca por lucro desses setores que vai impulsionar a recuperação econômica, né? Essas são as duas linhas principais que vão estar sendo debatidas pelos bolcheviques, pelo Partido Comunista, ao fim da Guerra Civil. E cada vez mais esse debate vai perpassar também um debate de a gente tem que continuar apostando na revolução internacional, a gente tem que continuar botando
grandes recursos financeiros e humanos na construção da Internacional Comunista, na tentativa de eclodir novas revoluções para virem em socorro da Revolução Russa, ou a gente tem que aceitar que a gente vai ter que construir o socialismo de forma isolada em um só país. Então esse é um debate aí de rumos, né, que vai marcar muito as disputas internas entre o que eu mencionei, que era a oposição de esquerda, e o grupo ao redor do Stalin, que vai se tornar cada vez mais a figura central nesse exército de funcionários que toma a frente do partido e do Estado ao longo dos anos 20. Demora muito, né, para a economia se recuperar. Apenas em 26 a indústria retoma os índices anteriores da Primeira Guerra Mundial. E essa recuperação, que é feita em base em relações de mercado, tem um preço alto, né? Aumenta a desigualdade social e o desemprego ao longo aí dos anos de vigor da NEP. E ocorre ainda um problema, porque a indústria, estando frágil, né, estando ainda se recuperando, não tem capacidade de abastecer a população com muitos bens, tem uma situação de escassez. E essa escassez leva ao que os setores da oposição de esquerda do partido passaram a chamar de uma crise de tesouras, que era o descompasso entre os preços industriais e os preços agrícolas. Uma vez que o campesinato não tinha muitos produtos para adquirir, eles passaram a estocar os seus produtos, né, a sua produção agrícola, para valorizar mais ela e vender mais caro à frente, né? Então isso cria um descompasso, um desabastecimento nas cidades que vai ser muito perceptível a partir de 23 e vai assombrar ao longo dos anos 20 várias vezes o regime, como por exemplo, mais destacadamente em 25 e 28, quando os grandes agricultores, que já tinham conseguido ali unificar várias parcelas de propriedade camponesa sob seu comando, retém a produção de trigo, né? Prefere estocar o trigo para revender em outro momento mais favorável e, portanto, desabastece as cidades, né? Em 25 e 28 isso é muito mais grave do que no início dos anos 20. Ocorre, de fato, um retorno do espectro da fome se essa retenção, essa greve de trigo, como é chamada, fosse permitida ir adiante, né? E aí também essa situação de um descompasso cada vez maior entre o interesse dos novos proprietários e os interesses da classe trabalhadora e do governo que buscava representar ela, também explica algumas das contradições e viradas bruscas de política que vão passar aí o partido e o Estado nesse momento. Em 23, diante dessa situação, já ocorre uma onda grevista nas cidades, os trabalhadores passam a demandar melhores salários, melhor distribuição de alimentos. Ao longo dos anos seguintes, as greves vão ser evitadas através de uma política de acordos. Então, entre 24 e 26, muitos momentos que poderiam culminar em greves nas fábricas são solucionados com uma política de negociação entre o Estado, o sindicato e os trabalhadores, e geralmente eram sempre soluções favoráveis às demandas dos trabalhadores, né? Eles conseguiam conquistas ali do que eles estavam demandando. Mas ao mesmo tempo ocorre uma deterioração das condições de vida e trabalho, e depois a própria anulação desses acordos, esse protagonismo de sindicatos, comitês de fábrica nas negociações, por conta da busca por uma maior produtividade, né? Em 26, como eu mencionei, os índices anteriores da economia são recuperados, e aí como fazer para ir além dessa recuperação, né? Continuar avançando no desenvolvimento. Muitas dificuldades são encontradas e é uma forma que o regime encontra de solucionar mais rapidamente essa contradição buscando aumentar a jornada de trabalho, então reduzir os salários através de impostos diretos e indiretos e também evitar esses acordos favoráveis que vinham sendo feitos nos anos anteriores. Isso gera um forte descontentamento, uma resistência que é cada vez mais individualizada devido ao desmonte dos sindicatos e a transformação do próprio Partido Comunista não mais em órgão dos trabalhadores, mas em um órgão de gestão do Estado, né? Então, cada vez mais, ao invés das greves, das lutas nas fábricas, os trabalhadores passam uma resistência individual, que é basicamente faltar ao trabalho, fazer corpo mole na produção, sabotar os instrumentos, roubar instrumentos da fábrica, né? São problemas que vão marcar toda a existência da União Soviética, nessa resistência individualizada dos trabalhadores frente a más condições de trabalho e de vida. Mas em 28 ainda ocorrem revoltas coletivas, né? Protestos importantes, que vão ser um dos últimos ali na história da União Soviética durante boa parte da sua existência, né? Que vai ser muito mais marcada por essa resistência passiva, individualizada, no caso dos trabalhadores fabris. Em 28 tem essa revolta mais aberta justamente por conta do risco de uma fome decorrente da retenção do trigo pelos kulaks. E é justamente nessa situação de cada vez mais contradições explosivas, de um lado os novos proprietários do campo querendo reter sua produção, do outro os trabalhadores resistindo e se mobilizando de formas mais limitadas à intensificação da produtividade,
que ocorre um giro na política até então predominante de seguir favorecendo esses setores privados na ideia de que o socialismo ia se desenvolver lentamente a partir do acúmulo de riquezas produzidas por esses setores privados e apropriada aos poucos pelo Estado. Frente à situação cada vez mais calamitosa, né, de estar na beira do precipício com revoltas e possibilidade de fome, o regime então dá um giro e coletiviza um ritmo cada vez mais brutal as terras para eliminar esse proprietário rural e também passa a industrializar de forma acelerada as cidades na virada dos anos 20 para os anos 30. Né? E essa industrialização ela é paga em grande parte pelos trabalhadores, no sentido de aumentar a sua exploração. E o Partido Comunista cada vez mais vira um órgão para implementar essa necessária disciplina e entrega de recursos dos trabalhadores dos camponeses para o processo de industrialização e coletivização do campo. Então, para destacar algumas mudanças que vão vir como fruto dessas contradições aí desse período pós-guerra civil, marcada por retorno de relações capitalistas e por disputas entre as várias classes em prol dos seus interesses particulares, a gente tem nos anos 20, o que eu já mencionei, né, uma verticalização cada vez maior do funcionamento do partido e do Estado, através da generalização da prática de nomeações e também o fechamento do regime interno, evitar e cercear os debates, reprimir os agrupamentos que surgem apresentando uma linha diferente da linha da liderança. O que eu mencionei também, né, a nomeação cada vez maior dos delegados para os congressos, que já não são mais eleitos pela base, mas nomeados pelo aparato administrativo do partido. E também a formação de uma fração secreta na liderança. Né? Então, ao mesmo tempo que a liderança busca suprimir os divergentes, as vozes oposicionistas, ela própria se constitui enquanto uma fração secreta que é sustentada ali por um exército de funcionários, né? Um sistema de secretários privilegiados independentes das bases, que eram nomeados pela cúpula do partido e, portanto, eram leais a essa cúpula, porque tinha uma série de benefícios ocupar esses cargos administrativos do partido. Né? Você basicamente vivia melhor, se alimentava melhor, tinha recursos, possibilidade de acessar melhores escolas para seus filhos. Enfim, você tinha ali uma forma de vida privilegiada que também era a base desse exército de funcionários, né? E é a base da força cada vez maior do Stalin como cabeça desse exército de funcionários dentro do partido. E aí, entre 23 e até o fim da década de 20, você tem uma luta oposicionista contra essa situação de uma autonomia cada vez maior da liderança, de uma supressão cada vez maior da democracia do partido e do Estado, né? Defesa de retorno de funcionamento dos sindicatos, dos soviets. Mas essa luta oposicionista, ela meio que chega já tarde e demora muito para ter um enfrentamento mais decisivo contra a liderança do partido. Né? Entender que a liderança do partido estava se organizando de forma secreta, estava buscando conscientemente suprimir as liberdades, é algo que essa oposição demora um pouco a perceber e fazer o devido enfrentamento, e ela acaba derrotada, tanto em 23, quando principalmente é o Trotsky que se levanta ali junto com velhos quadros do partido bolchevique, antigos oposicionistas da época da Guerra Civil também, que tinham defendido maior democracia nas fábricas, nos sindicatos. E depois, em 25 até 29, membros do próprio aparato que ajudaram a erguer essa situação toda, né, como Kamenev e Noviev, também passam para a oposição ao verem que a política de concessões aos kulaks e aos Nepmen estava colocando em risco a sobrevivência da revolução. Mas eles próprios são derrotados pela máquina que eles ajudam a construir e entregam na mão do Stalin nos anos anteriores. Então, no final dos anos 20, com a derrota dessa luta dos que defendem uma democratização do partido e do Estado, que vão ser a oposição de esquerda lá em 23, a oposição unificada já em meados dos anos 20, esses membros oposicionistas são expurgados. Cerca de 8 mil pessoas são expulsas do partido em 28, como fruto da derrota dessa oposição. E depois que o Stalin dá esse giro, né, de parar de favorecer os setores privados e busca eliminar eles de vez, como forma de evitar essa situação de calamidade, de greve de trigo, né, de possibilidade de retorno da fome, aqueles que defenderam junto com ele essa política nos anos anteriores, principalmente Bukhari, né, que vai ser o grande teórico dessa linha política, também vão passar para a oposição, né, vão ser chamados oposição de direita, e também vão sofrer o mesmo destino aí entre 29 e 30 por criticar essa nova política de expropriação e de coletivização do campo e industrialização forçada na cidade. Então, até 1933, juntando todos os oposicionistas e mais uma série de outras pessoas que não são opositores, mas também são eliminados por serem vistos como elementos possivelmente divergentes, a gente tem um total de 800 mil membros eliminados do partido até 1933. E a partir de 33 a coisa piora ainda mais, porque nos anos 30
a necessidade de combater os camponeses que estão se recusando a entregarem suas terras, a necessidade de fazer os trabalhadores trabalharem mais, produzirem mais, vai gerar um regime cada vez mais de terror. Então você tem um aumento muito grande da repressão, um aumento muito grande do poder e extensão da polícia secreta. Ao mesmo tempo, você tem a criação, a tentativa de criação de uma camada privilegiada entre os trabalhadores, que vão ser os tecnovistas, são aqueles trabalhadores que vão bater metas de produção e por isso vão ter salários melhores, vão ter bônus, vão ter acesso a resorts de férias para suas famílias. Enfim, a tentativa também do regime de criar uma base de apoio entre um setor privilegiado da classe trabalhadora, para também não ter que usar só o método do terror. Mas é o terror que vai predominar, como, por exemplo, no Código de Trabalho que vai ser adotado, que vai chegar ao ponto, por exemplo, de penalizar com prisão atraso na chegada ao trabalho, né? E vai ser usado uma série de medidas ainda mais repressoras, tratando como sabotagem ou participação em atos contra-revolucionários o fato do trabalhador não estar produzindo tanto quanto é demandado dele, o fato dele estar tendo corpo mole, dele estar faltando ao trabalho. Então a gente tem aí um Estado cada vez mais policial e terrorista para implementar essa industrialização, que durante muito tempo foi atrasada por conta da política de concessão aos setores privados, né, por acreditar que esses setores é que produziriam uma situação aí de recuperação econômica e bonança, e, portanto, chegou a uma situação limite onde, em grande parte, o Estado precisou responder dessa forma desesperada e terrorista para evitar o próprio colapso da economia. Então, ao longo dos anos 30, se antes muitas pessoas tinham sido expulsas do partido, perdido seus cargos, nos anos 30, esses opositores, essa velha guarda do partido bolchevique vai ser eliminada fisicamente, né? Então a gente tem os processos de Moscou, que ocorrem entre 36 e 38, são processos farsescos, onde as pessoas são forçadas a apresentar depoimentos mirabolantes de que eram contra-revolucionários desde sempre, de que estavam desde o início no partido como agentes da burguesia. Conforme vai se intensificando também a questão do nazismo, né, como uma ameaça à União Soviética, cada vez mais os depoimentos forçados vão dizer que essas pessoas eram agentes nazistas. Os processos de Moscou, inclusive, têm uma série de inconsistências, né, dado esse caráter farsesco. Então, pessoas que antes diziam que eram agentes dos Estados Unidos, depois vão dizer que são agentes da Alemanha. E esses depoimentos, né, falsos, eles eram extraídos através de tortura, da ameaça de morte aos familiares. Então são instrumentos aí para eliminar e descreditar a velha guarda do partido, né? Inclusive, se a gente for pegar lá o Comitê Central do partido que liderou o partido na Revolução de 17, a maioria quase que absoluta ali, tipo, eu acho que são 19, 16 membros, tem uns 4, 5 que não foram assassinados, né? O Lenin, que morreu de doença, o Stalin, que também morreu de doença, tem o Ioffe, que comete suicídio, acho que tem mais uns 2 ali que um morre de infarto, né? O Dzerzhinsky, e, enfim, tem mais um que também morre de causas naturais. O resto é tudo fuzilado nos processos de Moscou ou morre na Guerra Civil, lutando contra a Revolução. Essas execuções, elas dos processos de Moscou dos anos 30, chegam aí a quase 800 mil pessoas executadas, mais de 1 milhão de pessoas são presas como prisioneiros políticos, né, por conta de atos que vão desde efetivamente criticar o regime até se recusar a trabalhar no ritmo insano que estava sendo exigido. Então, a prisão política vira também um instrumento aí de imposição do ritmo de produtividade demandada pelo Estado. E até o fim do regime de Stalin, né, que vai morrer em 53, essas prisões políticas chegam a 4 milhões, né, formando ali todo o sistema repressor dos gulags, né, dos campos de trabalho forçados, que vai ser um pilar importante da repressão do Estado nesse momento. Ao mesmo tempo em que ocorre essa coletivização e essa industrialização forçada, ocorre também o aperfeiçoamento de uma máquina burocrática de planejamento, né, de coordenação da economia, que é hipercentralizada na mão do governo central, né, muito diferente do que tinha sido almejado pelos bolcheviques lá em 17, a partir do próprio cânone marxista, né, do socialismo como autogestão dos trabalhadores. O planejamento burocrático ele é entregue a especialistas e é ultra centralizado na cúpula do governo e do partido. Isso também gera uma série de desequilíbrios, né, já que você não tem as relações de mercado, de demanda e oferta na sociedade, por um lado, e não tem a democracia na gestão planejada por outro, faz com que o tempo inteiro a burocracia esteja só tentando aproximar as demandas da sociedade, esteja só tentando supor o que cada setor precisa de fato. Então, durante muito tempo, o planejamento ele estabelece metas que nunca são cumpridas, né? O resultado está sempre abaixo do que era
inicialmente planejado e tem uma série de desequilíbrios e contradições que vão ser muito importantes para a gente entender depois as reformas do Gorbachev, reformas que antecederam as dele, como fruto direto, né, dessa incapacidade desse regime da burocracia de gerir de fato aquela economia toda estatizada, na ausência da democracia e também, do outro lado, da ausência do mercado, né? Mas apesar de todos esses retrocessos que eu estou pontuando aqui, retrocesso inclusive em direitos, por exemplo, o direito ao aborto, ao divórcio, né? Vai ter muitos retrocessos no campo dos direitos das mulheres e de outros setores da sociedade oprimidos. Ainda assim, uma série de demandas fundamentais vão ser de conquistas fundamentais vão ser mantidas, né? Em primeiro lugar, a estatização ou socialização dos meios de produção, ainda que sua gestão fique restrita à burocracia estatal, grande parte do que é produzido para aqueles trabalhadores é revertido em transporte, moradia, educação, saúde, que é fornecida de forma subsidiada pelo Estado, né? Preços também das mercadorias são frequentemente subsidiados para serem mantidos baixos. Então a gente tem uma situação aí que, para chegar aqui já no encerramento da exposição de hoje, ao meu ver, só pode ser entendida se a gente toma como ponto de partida que aquela sociedade, apesar desses retrocessos, seguiu sendo uma sociedade onde a burguesia, o capital, estava expropriado, portanto uma sociedade que ainda era fruto do processo revolucionário, né? Que ainda era uma sociedade de transição entre o capitalismo e o socialismo, com muitas contradições, mas que essa transição foi bloqueada por uma série de fatores. E aí o Trotsky, que eu já tinha mencionado como uma referência importante para mim, né, para essa análise da União Soviética, ele vai usar o termo stalinismo, que muitas vezes é usado só como um termo acusatório, né, para falar do regime de Stalin, para condenar esse regime. Ele vai usar como um conceito de ditadura da burocracia, ou de bonapartismo, né, que é um conceito de regime dentro do marxismo, para se referir a regimes políticos muito autonomizados em relação às classes que eles representam. O stalinismo seria esse bonapartismo, essa ditadura de uma burocracia estatal numa sociedade de transição entre o capitalismo e o socialismo. E isso teria várias consequências, né? Então Trotsky vai analisar o fruto desse regime stalinista como regime de crise, como regime de termidor, fazendo analogia com a Revolução Francesa, em que você tem um primeiro momento mais radical e um segundo momento termidoriano, que é marcado mais pela moderação, pelo conservadorismo, mas sem reverter as conquistas mais profundas da Revolução, né? a mudança da forma de propriedade, relação produtiva. O Trotsky faz essa analogia para falar do stalinismo também como um regime de crise, um regime termidoriano na União Soviética. E para ele, esse regime seria fruto principalmente da soma dos seguintes fatores: um grande atraso cultural da Rússia, né? Uma sociedade de uma massa camponesa, analfabeta, portanto, com uma população urbana escolarizada muito reduzida, um atraso no desenvolvimento das forças produtivas, né? Era um país ainda, apesar dos avanços industriais, muito agrário e subordinado dentro das relações internacionais, né, a outras potências, quando ocorre a Revolução. O isolamento da experiência revolucionária, né, pelo fracasso da Revolução Europeia, que se segue ali no final da década de 10. O isolamento que vai envolver também um cerco imperialista, né, então a constante ameaça militar à sobrevivência da União Soviética e, ao mesmo tempo, o cerco pelo mercado. Né, a União Soviética tem que entrar em relações de mercado para poder importar e exportar o que ela precisa. Por conta desse cerco militar, ela precisa ter um exército permanente, né, precisa ter um exército que já não é mais o exército das milícias operárias das fábricas, mas, enfim, um exército profissional e permanente. E desigualdades sociais e tensões crescentes ao longo ali do período da NEP, né, com desemprego, aumento das diferenças salariais, formação de uma aristocracia operária, de uma burocracia estatal privilegiada. Ele encara que a soma de todos esses fatores fez com que os gestores, né, com que o grupo social administrativo do Estado e do partido tomasse para si o poder, né, enterrasse ali a experiência democrática dos soviets, da democracia direta da classe trabalhadora, e tomasse para si a tarefa de defender as conquistas da Revolução, principalmente porque se beneficiavam dessa conquista, né? Esses funcionários, eles tinham uma vida muito confortável, principalmente comparado aos próprios trabalhadores. Só que essa vida confortável defendia da própria propriedade socializada, né, expropriada dos capitalistas pela Revolução. Então Trotsky vai falar de reação termidoriana, fazendo analogia com a Revolução Francesa, no sentido de uma reação ainda constrangida a vestir as roupas da Revolução. Por um lado, a burocracia defende algumas conquistas da Revolução porque depende delas, enquanto um setor ali
parasitário, né, que vai beber dos frutos das relações criadas pela Revolução. Por outro lado, ela defende pelos seus próprios métodos ditatoriais, terroristas, e se recusa a dividir o poder com a classe trabalhadora por encarar que isso vai colocar em risco seus próprios privilégios, né? Então, dada essa situação toda, o Trotsky vai falar que a União Soviética ela é um Estado operário, um Estado proletário burocraticamente degenerado. Ou seja, ele é fruto de uma revolução proletária, ele não teve o capitalismo restaurado, apesar desses retrocessos todos, mas ele é dotado de um regime político que não é o regime da democracia dos trabalhadores camponeses, mas sim de ditadura da burocracia. Por isso ele se degenerou burocraticamente, né? E essa burocracia, ela é a gestora da desigualdade, né? Sua principal função seria essa, guardiã, portanto, do que ainda restava de direito burguês nessa sociedade de transição, em que ainda existiam desigualdades sociais, em que você ainda precisava remunerar melhor aquelas pessoas melhor qualificadas para que elas tivessem motivação de trabalhar. E era em torno dessas contradições que a burocracia manobrava, né? Enquanto um regime de extrema autonomia, ainda que limitado ali pela sua vinculação com as relações de propriedade e produção criadas pela Revolução. E aí, mais uma vez, só para destacar, stalinismo, ao longo aqui do curso eu vou usar muitas vezes esse termo, né? Quer dizer, para Trotsky, na chave analítica que eu reivindico, que é a dele, essa ditadura, esse regime termidoriano de ditadura da burocracia, ou de equivalente do bonapartismo capitalista nessa sociedade de transição ao socialismo, nesse Estado operário degenerado. E a Trotsky vai analisar também que essa burocracia ela é marcada sobretudo pelo conservadorismo, que ela quer manter a sua posição. Então ela tem medo de novas revoluções que, digamos assim, atissem a ira do imperialismo novamente contra a União Soviética. Daí a defesa do socialismo num só país, políticas de colaboração de classes, que vão ser impostas à Internacional Comunista em vários contextos de luta mais direta, como na Revolução Chinesa de 25, 27, na Revolução Espanhola de 36. Cada vez mais a Internacional Comunista ela vira um instrumento da diplomacia da União Soviética, um instrumento dos interesses conservadores dessa burocracia, que almeja ali uma coexistência pacífica com o capitalismo, né? Almeja construir o socialismo de forma isolada e sem atiçar a ira do imperialismo. Porém, ainda que essa burocracia mantenha algumas conquistas da Revolução, né, o fato dela impedir os trabalhadores de participarem da gestão da propriedade socializada impede que exista um planejamento real, né? Aquilo que eu falei das metas nunca seriam alcançadas, de ter falta de motivação dos trabalhadores, vários outros problemas que eu vou abordar depois quando falar das reformas, já na terceira aula. O Trotsky já apontava que a burocracia, por mais que seja capaz de expandir rapidamente, ainda com muitos desperdícios, desequilíbrios, a industrialização e as relações econômicas no país, cedo ou tarde, o fato dela ter uma ditadura brutal vai fazer dela um freio para esse desenvolvimento. Vai criar cada vez mais desequilíbrios, cada vez mais limitações para esse desenvolvimento. Então, essa primeira exposição, um pouco mais pesada, era basicamente isso, né? A gente tem pouquinho tempo aqui, amanhã eu garanto que vou deixar mais tempo para vocês levantarem perguntas, mas fiquem à vontade agora aí para, pelo menos nesses últimos 10 minutos, a gente trocar uma ideia rápida aqui. E amanhã, quando for retomar muitos desses temas abordando as escolas historiográficas, eu dou mais espaço para vocês se colocarem. Deixa eu ver aqui no chat, já tem alguém aqui levantando uma questão. Júlio César, indicação no campo da literatura russa para aprender com maior riqueza de detalhes a organização da classe trabalhadora durante o pré-revolução. Isso é que intercalha o resgate feito por você desde a entrada do século. Sempre parto desse esforço, recorrer à literatura para emergir sobre um particular estudo de episódios históricos. Olha, Júlio, eu não conheço muito da literatura russa para poder te indicar alguma coisa. Eu vou ficar devendo essa indicação. Imagino que aqui na aula a gente tem outros colegas que conheçam melhor e possam te fazer indicações, então se alguém quiser comentar aí no chat, indicação de obras. Eu sei que sim, tem muitos dos autores clássicos da literatura russa que vão abordar nessas contradições dessa sociedade que está se industrializando, mas ela é muito rural, né? Mas eu realmente não tenho um conhecimento dessa produção para te dar recomendações. Mais alguém quer fazer alguma questão? Henrique, a bibliografia que o senhor utilizou está disponível em algum lugar? Sim, Henrique, eu comentei logo no início que tem uma ementa, né, que foi até o que eu usei para propor esse mini curso ao evento, que ela tem uma lista de bibliografia básica. Né? Amanhã também eu vou falar muito mais de autores, de escolas historiográficas. Eu vou encaminhar tanto esses slides quanto essa ementa com indicações bibliográficas para o e-mail de vocês.
Mas amanhã a gente vai entrar em maiores detalhes sobre como tudo isso que eu falei, que é uma interpretação, né, como eu já destaquei, muito baseada aí nos aportes teóricos e conceituais do Trotsky, como é que ela está inserida em outros debates, né, em outras correntes historiográficas e conceituais, que a gente tem realmente um mar assim de vertentes, digamos, que vão analisar o que era a União Soviética, o que aconteceu com a Revolução. Amanhã a gente vai entrar mais a fundo nisso. Maurício, vinculação da NEP com o desenvolvimento da burocracia e também a constituição do marxismo-leninismo como expressão teórica da stalinização. Oi, Maurício, tudo bom? Então, essa vinculação da NEP com o desenvolvimento da burocracia, para mim ela é fundamental, né? E para muitos da época, mesmo que observavam o próprio Lenin, também era fundamental. Morgana, o monitor pediu para você assinar a lista antes das 11 horas. Tá aqui no chat o link? Ah, tá aqui. Pedi para ela assinar enquanto eu falo. Essa questão da... Assina aqui, ó. Tá aqui o link. Essa questão da vinculação da NEP, tem um livro que eu acho excelente, amanhã eu vou comentar um pouco mais dele, pode preencher, que é Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed, que ele mostra a situação bizarra de penúria que acometeu o governo revolucionário no seu primeiro momento, né? Então, durante a própria Revolução, o Estado-Maior do que veio a ser a União Soviética estava reunido numa salinha ali, cheia de fumaça de cigarro, todo mundo passando fome, sem dormir há semanas, vivendo numa situação de miséria, né? E essa situação perdurou durante a Guerra Civil, até se aprofundou. Diversos quadros do partido morrem de doenças perfeitamente evitáveis se não fosse aquela situação calamitosa. Muitos adoecem, enfim, passam por problemas seríssimos, né? E a gente tem com a NEP uma situação de recuperação gradual da economia que vai revertendo essa miséria, essa desgraça toda, muito aos poucos, mas vai revertendo. E quem se beneficia mais diretamente, mais imediatamente dessa reversão, são aqueles que estão na administração do Estado e do partido, né? São aqueles que vão ter salários um pouquinho melhores, vão ter acesso a um automóvel, a uma habitação melhor, vão ter acesso a médicos melhores. E com o tempo esses setores vão querer defender a manutenção dessa situação, mesmo que o resto da sociedade não esteja podendo ainda ter acesso a elas, né? Então a burocracia ela vai se tornando um setor cada vez mais privilegiado e cada vez mais consciente dos seus privilégios e que busca defendê-los, né? Com unhas e dentes. Então a NEP ela é um período muito importante de formação dessa burocracia, de criação de métodos através dos quais ela garante uma grande autonomia frente às massas, né, e frente ao próprio partido. Então a verticalização da gestão, né, a nomeação como substituição às eleições de base, a criação desse exército de funcionários, tudo isso está diretamente vinculado à recuperação econômica proporcionada pela ANEP e a própria também situação de exaustão da Revolução, né? O fato das massas passarem pela Guerra Mundial, passarem pela Revolução, passarem pela Guerra Civil, muitos quadros morrerem, muitos quadros irem para a burocracia administrativa para gerir esse Estado, né? Então, a combinação, acho, principalmente desses pequenos privilégios que vão crescendo com o fato de que a classe trabalhadora também está muito exaurida, muito desgastada para resistir efetivamente a essa situação, né? Até pela própria mudança de composição que eu mostrei, né? Que, principalmente durante a industrialização, muda radicalmente a composição da classe trabalhadora. Então, aqueles trabalhadores que vivenciaram e fizeram a revolução já estão muito enfraquecidos para poder defender os ideais, né? Ocorre, então, essa consolidação cada vez maior da burocratização. E como eu mencionei, o próprio Lenin, né, se preocupa muito com isso lá no início dos anos 20. Ele tem vários textos onde ele vai falar, por exemplo, Moscou, não sei quantos mil funcionários, não sei quantos mil membros do partido, né, muito mais funcionários do que membros do partido. E ele fala, quem governa de fato, os comunistas ou os funcionários? Me parece difícil dizer que são os comunistas que governam. Tem outros textos onde ele vai dizer que o Estado parece um automóvel no piloto automático, porque o que nós comunistas estamos dirigindo, tentamos fazer, raramente o automóvel responde. Tem um exército de funcionários aí que está direcionando o Estado, as políticas, para outros rumos que não os que a gente está tentando dar. Então, já em 21, 22, o Lenin já está muito atento a essa autonomização da burocracia, né? Que só vai aumentar e se aprofundar cada vez mais ao longo dos anos 20, ao ponto de chegar nesse regime onde a burocracia é quem manda de fato e se alguém pensa diferente é duramente reprimido, né? Então é um processo aí ao longo dos anos 20 de recuperação econômica, somada também à formação dessa ditadura da burocracia, muito marcada pela defesa dos seus privilégios materiais e do conservadorismo como uma ideia ali de que
a gente não pode radicalizar para não ameaçar a sobrevivência da União Soviética e logo a sobrevivência dos nossos próprios privilégios, né? A gente já deu 11 horas aqui, mas se alguém tiver mais uma questãozinha, dá para responder mais uma ainda. Não? Então, acho que a gente encerra aqui por hoje. Amanhã eu vou fazer uma exposição mais curta e dar mais espaço ao final para a gente retomar questões de hoje que vocês porventura tenham, também se quiserem fazer comentários e tal. A gente amanhã garante um espaço mais de troca de ideias, né? Depois eu vou falar um pouco das questões historiográficas. Beleza? Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado aí a Maria que está aqui como monitora do minicurso, né? A própria organização do evento que deu essa oportunidade de a gente estar aqui trocando uma ideia hoje. E a gente se fala amanhã e depois eu mando para vocês a ementa com a bibliografia e os slides. Eu vou fazer uns ajustezinhos no slide, porque hoje durante a exposição eu percebi alguns probleminhas pontuais aqui e ali que eu comentei, né? Ao final lá do terceiro dia eu faço esses ajustes e mando esse material por e-mail de vocês. A gente se vê amanhã então, pessoal. Um abraço aí, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente conversa melhor. Até mais.